no mínimo 50% da população, não só de Uberlândia, mas do Brasil e do mundo, tinha que praticar algum tipo de atividade física. A gente comentou que o esporte tira crianças da droga, o esporte mudou minha vida, me evitou de ir para alguns lugares e tal. Cara, mas o esporte, através até da saúde física e mental. Olha o que a depressão tem feito na vida das pessoas hoje. Olha o que a obesidade faz. Olha o que a diabetes tem feito. Mas o esporte, ele ajuda a prevenir tudo isso. Você gastando no esporte, você colocando um orçamento grande pro esporte, com todas as cidades do Brasil, dobra, triplica o orçamento pro esporte. Sabe o que vai acontecer? Isso não é um prejuízo pro cofre público, não é um prejuízo pro cofre da prefeitura. Isso é um lucro. As filas das UAIs, dos hospitais, não só de Uberlândia, mas de todo o Brasil, de todo mundo, vai mudar. Qual que é o maior aprendizado que você teve praticando esporte? Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei quando que você está assistindo esse episódio, mas você já sabe, né? Você que é a nossa audiência, está acostumada a eu te desejar bem-vindo, mesmo que seja 5 horas da manhã. Não interessa, o importante é que você é muito bem-vindo nesse que é mais um dos episódios que só tá subindo a nossa régua. Cada episódio que passa, a régua só aumenta. E hoje eu tô aqui com um cara sensacional, Sérvio Túlio. Seja muito bem-vindo ao Mais Sportcast, meu irmão. Fala, Abner, beleza? Tudo bem? É uma honra, né? É um prazer estar falando aqui com vocês também que estão nos assistindo aí. A Atomos Mais Esporte, que tem feito um belo trabalho em nossa cidade. Quero parabenizar você, o Matheus, o Rafa e agradecer mais uma vez a presença. Sou o Sérvio Túlio, sou um atleta amador de várias modalidades esportivas. A gente nunca competiu profissional, mas temos aí participação em várias modalidades e trabalho muito, mas tiro o meu tempo para minha atividade física e hoje também estou como vereador na cidade de Uberlândia. Então é isso. E aí, dá para ver que além disso, colecionador de medalha, né? Isso que aí, de onde vocês estão vendo na câmera, tem só as cordinhas, a gente não encontrou uma forma melhor de mostrar todas as medalhas. Mas ali tem medalha de tudo quanto é tipo de categoria, né? Quantas categorias, mais ou menos, tem aí de medalhas suas? O Abner, aqui essas medalhas, minha mãe encontrou, deve ter um ano e pouco, mais ou menos, dentro de uma caixa de sapato na casa dela. Eu saí de casa para morar sozinho já tem uns 7, 8 anos e a gente fica naquela, vai para uma casa, vai para outra, perde medalha, perde algumas coisas e foi uma honra minha mãe ter encontrado. Aqui estão as medalhas antigas. Isso aqui tem de natação, de peteca, de futebol, de ping-pong, de basquete, mas aqui é de mountain bike, mas e de corrida. A maioria que tem aqui é de natação, porque na época que eu morava com a minha mãe, até uns 20 anos, 22 anos, foi o esporte que eu mais fiz, que eu fiz por mais longo tempo. Participei de natação, ela me colocou na natação com uns 3 anos, mais ou menos, por conta questão de saúde mesmo, né? Ser bom para criança. E aí, mas eu segui até os 14, 15 anos ali nadando mesmo. Então, eu tinha muita medalha de natação. A gente competia em Uberlândia, em toda a região. Já competi troféu Gustavo Borges, que na época era um dos maiores campeonatos que tinha para atletas não federados. Hoje eu nem sei se existe mais o troféu Gustavo Borges e eu não sei se é autorizado federados. Mas como eu nadava pelo Sesc, então a gente ia. Mas eu também federei, nadei pelo TC com a Ana Maria, na época era o Higino. O Higino hoje ainda é treinador e se eu não me engano, da seleção do Praia Clube. Caraca, quantos esportes que você memoriza assim que você já praticou até aqui? Quase todos, né? Zerou o PlayStation da Olimpíada. Uns 10, 12, porque aí depois desse tempo que eu falei que eu não mudei, né? Comecei a morar sozinho. Aí eu fui conhecendo outros esportes, outras modalidades, né? Conheci o futevôlei, a gente conhecia o crossfit há 5, 6 anos atrás. Então, assim, a gente vai acrescentando. Nenhuma profissionalmente, mas todas a gente fez até em nível de competição mesmo. Além do futebol, que já é assim, tá estampado aí na sua camisa já, uma marca do futebol, de um time que é inclusive aqui da nossa cidade. O futebol tem um coração da maioria dos brasileiros, né? Mas qual modalidade tem seu coração? Vou pôr ali em segundo lugar, né? Quem em primeiro parece que já é o futebol. Ô, Abner, eu vou ser muito sincero. Se você me perguntar hoje, qual que é o esporte que manda no seu coração hoje, Sérvio Túlio? Hoje é o futevôlei. Futevôlei. Futebol hoje, eu largo de jogar um racha, às vezes se tiver um campeonato e tiver um racha ou um campeonato de futevôlei, eu vou pro futevôlei. Futevôlei ganhou. As areias, né, cara? As areias hoje têm dominado aí o coração, não só do pessoal de Uberlândia, mas eu acho que do Brasil e do mundo inteiro. A gente tem visto aí quanto o futevôlei tem crescido em nossa região. O vôlei de areia, as arenas aí estão lotadas aí com a turma jogando vôlei de areia e o beach tênis nem se fala, né?
E desses esportes todos, qual que é uma história inusitada aí que você tem pra contar pra nós? Vou falar uma história sofrida, pode ser? Pode. Maratona, cara. Eu fiz uma maratona, completei uma maratona, a Nilson Lima, no ano de 2022. Por um desafio mesmo. Graças a Deus, assim, a gente, como eu falei, a gente sempre praticou alguma atividade esportiva. Então, às vezes, você não está praticando uma bike, mas você está correndo, jogando futebol, jogando uma bola, acaba que seu corpo consegue responder bem. E eu não estava treinando corrida, uns 2 meses antes da Nilson Lima, eu sempre corri com o Daniel Oliveira. Tem até uma medalha aqui dessa aqui, depois eu quero mostrar para vocês, de 2014. Eu acho que era um dos primeiros anos, se não foi a primeira prova ou uma das primeiras que o Daniel Oliveira fez. E hoje é uma das maiores assessorias esportivas que tem de corrida, acho que não só em Uberlândia, em toda a região. E aí eu sempre corri 5km, 10km, já corri bem, competia, ganhava troféu ali de 20 a 29 anos. Hoje eu tô com 35, então já tem um tempo, né? E aí 5, 10km tirava de letra. E nunca consegui fazer uma maratona e nunca tive isso na cabeça. Aí a gente vai ficando, entre aspas, velho, vai ficando meio doido, né? Vai falando, eu gosto desse, quero peitar esse desafio. E aí lá na Câmara... Vai inventando moda, né? Vai criando coisa. Lá na Câmara Municipal tem um parceiro que trabalha com a gente, o Bruno Parrudo, um grande amigo. Ele falou, Sérgio, vou participar da maratona. E faltando uns 4 meses, 3 meses, ele começou a treinar. Eu falei, Brunão, eu vou participar também. Vai nada. Eu fui lá e fiz minha inscrição. 42K Nilson Lima. E aí foi passando, eu falava, tô fazendo um cross aqui 2, 3 vezes por semana, tô jogando futebol, tá beleza, faltando, daqui a pouco eu começo a treinar. Aí era 4 meses, aí foi 3 meses, não comecei a treinar. Faltando 2 meses, não comecei a treinar. Eu falei, faltando 30 dias vai dar pra me firmar, porque a musculatura tá legal, das pernas, tava treinando cross e tal. Futebol dá uma força muito grande também. Na verdade, areia, né? Qualquer esporte na areia te dá uma firmada na musculatura. Eu falei, eu vou dar conta de completar. O pulmão tá bom, as pernas vai estar boas, vai faltar só... Meu amigo de Deus, o que eu arrumei? Faltando 30 dias, nada. Faltando 20 dias, corri 5km. Nossa! Aí, faltando 15 dias, eu corri 5km. Depois de uns 4 dias, 5 dias, fui lá e corri mais 5. Só que nesse segundo treino, eu já fui pra correr 10. Pra dar 2 voltas no parque. E aí o corpo já não respondeu, eu fiz só mais 5. Eu falei, Aí faltando 2 semanas, eu falei, agora eu vou lá e vou correr 10km pra dar uma firmada nas pernas. Mas não é que eu parei, não é que eu tava com as pernas doendo, respiração boa, né? Eu nem suei direito. Mas o negócio é que a corrida, ela sangra o cara. Ela sente tornozelo, joelho, pescoço. Você fica muito tempo ali, a batida é seca no chão, por mais que você tenha um tênis próprio ali. A corrida, ela não é só questão de perna e pulmão. Ela tem a cabeça tem que te levar mesmo. Vai indo, às vezes pode dar uma dor aqui e tal. E não é igual uma bike, não é igual um outro esporte que você perde um tempo. A bike você embala ela e pega uma descida, você recupera e tal. A corrida ou você para, ou você continua, ou você caminha. Aí eu vou chegar lá. E foi onde foi o servão. Aí eu fui e não fiz nenhum treino de mais de 5km dos últimos 30 dias. E corri 4 vezes nos últimos 30 dias. Então, nos últimos 30 dias eu corri 20km. Nossa, cara. E aí eu falei, Brunão, eu vou. Aí no sábado teve um evento lá no bairro Minas Gerais, a gente participou com a política, a gente ficou lá da 1h da tarde até 10 horas da noite em pé, na praça, que era um palco móvel. Isso é pra ajudar, tá? Isso era parte do treino. E aí os meninos amanhã não vai não, e começou o bolão de aposta. Ele vai, mas não completa, outro, ele não vai acordar. Porque eu sempre fui acostumado a correr 8 horas, as largadas de corrida são 9 horas da manhã. É difícil você ver uma largada às 5, 6 horas. Só que como é maratona, é muito longo, e eu nem sabia o horário. Eu falei, Brunão, amanhã, falou, Sérgio, 6 horas larga dentro do estádio. E meu dia a dia, eu falei, amanhã eu tô pronto então. Aí fomos embora umas 10 horas da praça. Fui deitado, dei conta de dormir, já era uma meia-noite, quando eu vi, já acordei. Eu falei, não, vou tomar um café que eu sou acostumado a tomar todo dia, né? Que eu amo pão na chapa, eu vou comer o pão na chapa. É o que eu sou acostumado, não vou mudar a alimentação, porque o organismo já está acostumado. Aí saí de casa umas 5h20 mais ou menos, passei uma água no corpo, falei, agora eu vou lá tomar um café. Cheguei na padaria fechada, 5h30. Eu falei, nossa, fui pra corrida. Larga lá no João Avelange, naquela descida ali da onde tem a feirinha de carro, atrás do Parque Sabiá, o carro, meu marcador não estava funcionando, o carro acabou a gasolina. Já era alerta, aí esperou uma mensagem. Aí eu falei assim, não é pra me correr não. Só que assim, na largada, encostei o carro, liguei pro Bruno.
Bruno, tá vindo? Tô saindo de casa. Bruno, traz um Bauru pra mim que não tem uma padaria aberta. Porque aí eu passei em 2 padarias, porque a padaria abre 6 horas. Eu não sabia. Pra mim, padaria abria 5 horas da manhã, tranquilo, pra passar o pão ali e tal. Hoje é tudo muito rápido, né? Então não tem... Ou por mais que eles estejam fechados, lá dentro tá funcionando, né? Só que aí tava fechado, aí ele fez um Bauru pra mim, chegou lá 15:06. Aí eu peguei meu kit lá na hora, já pus o chip e tal. O Bruno chegou com esse Bauru pra mim. Eu não dei conta de comer, ansiedade, adrenalina, aquele negócio gigante, aquele frio. Eu já nem dei conta de comer. Eu falei, Brunão do céu, vamos largar 42K? Meu amigo, fui pra esses 42. Aí largamos e marcha. Aí você já sai ali, entra dentro do parque, sobe. Na hora que eu já peguei no Tibério ali, desceu na Rondon, subi a Rondon até no Teatro Municipal, na hora que desce a Rondon, tava bem. Lembro direitinho do circuito, eu lembro todas as curvas, todo o sofrimento meu. Na Rondon lá embaixo, no praia... Eu ainda tava bem. Aí você pega a Beira-Rio pra cá. Rapaz, na hora que empenou pra Getúlio Vargas, eu falei assim, putz, olhava pro Bruno. Bruno, quantos km? Se eu não tiver muito enganado, não tinha nem 12 km. E eu falei, nossa, faltam umas 4 vezes isso aqui, nós só descemos. Porque a Rondon inteira, praticamente, inteira, né? Inteira, a gente desceu do teatro lá, da Acrópole lá inteira. Nem sei quantos km da Rondon, se dá 8, 9, 7 km. Aí eu olhava, Bruno, aí chegou no TC, eu já tava firme. Aí eu falei, eu dei uma ressuscitada. Aí passou o TC, na hora que passou na porta da câmara, virou na UFO, pegou um ancião pra subir na contra ali, pra chegar no parque. Até na entrada do parque eu tava zerado, com a cabeça, com o corpo, conversando. Eu falei, rapaz, eu vou completar isso brincando. Só que eu esqueci que a gente ia chegar nem na metade do caminho. E aí o que acabou comigo, na hora que você tá subindo ancião, manda pra dentro do parque. Mandou pra dentro do parque, demos uma volta. Na volta foi a primeira andada que eu dei, subi no canil. Naquela rampinha pequenininha que a gente passa ali atropelando quando você tá só no parque. Eu andei ali, eu falei, nossa, será quantos km vai dar na hora que sair do parque? Eu já saí empenado. E ali eu ainda não... Aí eu tinha andado um pouquinho, subi a Anselmo. Na hora que chegou, é um desafio muito grande a maratona Nilson Lima, porque na hora que chega no 21 km, você encosta pra cá. O 42 km passa aqui na porta. Então você tem a oportunidade de parar aqui da onde você largou, já fazendo uma meia. Você tem a oportunidade de deitar no chão, de pedir socorro. Ou você fala assim, o psicológico é muito pesado. Eu tô sofrido aqui e falta o dobro. Porque deu 21. Vou de novo. Aí eu falei, cara, eu não dou conta de fazer isso de novo, não. Só que aí eu falei, não, eu vou. Porém, daqui do 21 pro 42, você só desce na chegada ali da Anselmo. Rapaz, você sobe a Anselmo inteira, sobe aquele subidão do posto, pega o anel viário, sobe até na caixa d'água, volta, entra dentro da Mansões e volta. Da porta do parque, da porta do 21 km, até no 30 eu ainda dei conta de fazer vivo. Do 31, lá da caixa d'água até no 42, eu chorei 3 vezes, cãibra nas pernas, perna rasgada. Aí eu andava 100 metros, corria 100. Andava 100, corria 100. E aí começou a bater um desafio na minha cabeça, que eu tinha um sonho de completar uma maratona. Só que a maratona, ela tem um corte. Tem um com corte. 6 horas fecha Toda o portão. prova tem corte. Fecha o portão. E eu olhava e falava, 4 e pouco. Eu falava, cara, se eu chegar andando e esse portão estiver fechado e eu não pegar a medalha de participação, vai ser uma decepção grande mais na minha vida. Aí eu sei que faltando 2 quilômetros ali, eu fiz praticamente chorando, entrei dentro com 5 horas e 24 minutos e graças a Deus completei. Essa foi a maior loucura que eu já fiz no esporte, na vida profissional, na vida pessoal, e eu acho que eu nunca mais vou fazer uma loucura dessa. Desse tamanho, não. Muito sofrido, cara. Não, essa foi uma história meio que de tragédia. E de conquista? Qual que é a história de conquista, assim, que você fala, cara, fomos até ali no 45 de segundo tempo e ganhamos o jogo, que foi uma história que te marcou positivamente, porque essa, embora tenha marcado, não foram boas marcas, né? Tem, assim, dos últimos tempos aqui, vamos falar dos 5 anos pra cá, foi um título com a Associação Atlética Morumbi que a gente ganhou, a gente vinha batendo na porta ali. Aí já era qual modalidade? Aí já é futebol. Futebol varziano. Aqui da cidade, a gente participa com a Associação Atlética Morumbi, que eu tenho a honra de ter o presidente trabalhando comigo, que é o Juninho, o Mumu também, os meninos que participam lá na associação e também trabalham comigo. E eu jogo com eles desde a fundação do time. E a gente vinha batendo na trave e tal, e quando a gente foi campeão do campeonato, a resenha, tudo, na hora ali do apito final, e como foi a história, quarta de final no pênalti, semifinal no pênalti, e campeão, e jogando sem reserva na quarta de final. Aí foi passando a novela na nossa cabeça, a gente uniu ali, ganhou. Foi, assim, no esporte, um dos momentos mais marcantes e felizes. Mas de lá atrás, aí já teve na natação, quando eu ia pular na piscina, eu olhava pro lado, Troféu Gustavo Borges foi uma das vezes. Troféu Gustavo Borges, não sei como é hoje, na minha época, tinha
10 cadeiras, 50 cadeiras assim. Aí era Petis 2 quando eu fui. Aí chama os Petis 2, aí desce, foi em São José do Rio Preto. Aí foi os meninos de Minas, Goiás, São Paulo, todo mundo que não é federado, igual eu falei. E aí vai entrando assim e vai sentando de 10 em 10. A raia são 8, eram 8. Aí 8 aqui ia, 2 passava pra cá, os de trás. Então eu ficava olhando, eu assustava o tamanho dos caras. E tudo Petis 2. E aí eu ficava escolhendo, rodava essa aqui, eu fingia que tinha esquecido uma touca lá, um negócio. Aí eu olhava, não, aquilo ali eu vou. Aí eu falava pro cara, pera aí que eu vou ali pegar um negócio. Aí eu ia lá, olhava o tamanho dos meninos, não, eu vou. Aí chegava esses 8, porque só passava o primeiro de cada bateria, para depois ir pras finais e tal. E eu olhava, eu falava, desses 8 aqui não vai dar, desses 8 não vai dar. E aí eu peguei lá uns brutamontes, eu não sou tão grande, eu era menor, né? Mais baixo do que os meninos da época da natação. Aí foi nadar com 8 caras e os moleques, eu era muito magro mesmo, bem magrelo. Porque eu ficava fazendo esporte o dia inteiro. E na época nem sabia o que era suplemento, alimentação. Hoje o povo chegava com uma marmita de macarrão lá e eu com uma bolacha de quitro. É aquele negócio, né? E aí eu pulei a primeira bateria, eu consegui ficar em primeiro. Eu cheguei chorando, tipo assim, tudo na batida de mão. Porque natação decide muito em milímetros, né? Milímetros. E na época não tinha, não é igual hoje que você encosta o dedo lá, sai tudo no computador. Eu acho que até hoje, mesmo que tenha, é difícil para categoria que não seja, para campeonato que não seja federado, porque fica caro, né? Custa muito alto. E aí eu sei que eu cheguei um tanto assim na frente do segundo e os brutão saiu tudo da piscina. E eu saí franzininho, o Daniel veio correndo, me abraçou, representando o Sesc e tal. Depois não dei conta de dar... Aí nas outras que ia pulando 8 para ficar 1, aí eu fiquei em quarto, quinto, não lembro. Mas assim, foi uma conquista para mim que eu tirei uma trava que eu tinha na cabeça. Achava que para aquela modalidade tinha que ser bombado e grande. E eu mostrei ali que pelo menos na primeira bateria, e não tinha ninguém de Uberlândia da região, que eu consegui. Então assim, que eu lembre de criança foi essa, e das últimas de adulto meio quase coroa já, essa da Associação Atlética Morumbi. Mesmo tendo praticado todas essas modalidades de esporte, experiências positivas e umas nem tanto, qual que é o maior aprendizado que você teve praticando esporte? Acho que são valores, né? Valores, princípios que o esporte nos ensina. Questão de ter o respeito, né? A gente... quantas crianças, quantas pessoas a gente vê que às vezes não respeita os pais, não respeita um professor na sala de aula, que isso é muito errado, a gente não está falando que é certo não, mas que no esporte, numa escola de futebol, na escola de natação, qualquer independente do esporte, o professor fala. Então, assim, eu acho que o esporte ele ensina muito essa questão de respeito, humildade, parceria, né? Amizade, porque... O esporte coletivo, a gente precisa um do outro. Não é igual uma natação. Natação eu pulo ali, eu dependo só de mim. Isso se eu não for para um revezamento. No revezamento é um do outro. Mas é um ping-pong, eu dependo só de mim e tal. Mas um esporte coletivo, ele ensina muitas coisas. Eu acho que isso agrega na vida das pessoas e agregou muito na minha. Com certeza, o esporte mudou, transformou minha vida e ele tem esse poder, não só na minha vida, eu acho que na de todo mundo. Eu tenho um exemplo em casa que é meu filho, que pratica esporte, e eu vejo que quando está praticando, quando está focado mesmo no esporte, e isso eu falo não só apenas na questão de competição, de alto nível, independente de qual nível seja, que se seja um projeto social igual a gente tem, que seja um alto nível para ser campeão brasileiro, que seja o foco do nosso projeto social que a gente tem, eu sigo um exemplo muito grande disso. A gente tem projetos sociais que o nosso foco não é transformar um atleta profissional. A gente quer ver lá no Flamengo, quer ver no Cruzeiro, quer ver no Corinthians, quer ver no Atlético. Não é isso. Claro que isso é consequência. Se acontecer, vocês vão achar ruim? Vamos achar a coisa mais boa do mundo. Mas o foco dos nossos projetos sociais que envolvem esporte, futebol, capoeira, balé que a gente tem, é transformar cidadãos de bem, pais, mães de família, pessoas que vão trabalhar bem, que vão ser bons patrões, que vão ser bons funcionários. Esse é o maior troféu, a maior medalha que eu e os nossos professores dos nossos projetos sociais pode ter na nossa vida e pode ganhar, é daqui a um tempo a gente encontrar criança dos nossos projetos sociais e ela bater no nosso ombro e falar, ó tio, ó professor, ó tia, aquele projeto lá na época me ajudou muito, transformou minha vida. Hoje a gente ouve dos pais, quando está de férias, quando chega o final de ano, ou até um pai pedindo uma ajuda, ô professor, ô tio, ajuda lá, o tal tá dando um trabalho na escola, o tal não está querendo estudar. A gente já é solicitado pelos pais, a gente já consegue fazer essa ajuda. Mas eu acho que o maior troféu e a maior medalha, acima de uma camisa, de um escudo de time, acima de uma reportagem no jornal, de virou profissional, é isso, é transformar cidadãos de bem. Na sua visão, de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, quanto que um esporte pode transformar a vida de uma pessoa? 10. 10? 10.
E na sua visão, até uma pergunta que eu costumo repetir aqui, quanto por cento do esporte que é o corpo e quanto por cento que é a mente? O que você acredita? Abner, é até complicado eu falar disso, porque às vezes vai ter algum fisiologista do exercício aí que vai assistir e vai falar, uai, Sérgio, você não é estudado para falar isso, eu vou falar por mim. Pode ser? Na sua visão, claro. Na sua visão, das suas experiências. Afinal de contas, é só aí tem que, sei lá, 50 medalhas. Comigo, Abner, teve algumas competições, algumas participações que 100% foi o corpo. Precisava estar bem fisicamente. Às vezes não precisava estar tão bem mentalmente. Mas teve umas também que foi 100%, ou que eu completei, ou que eu consegui, 100% da mente. Então, eu acho que, para mim, hoje é 60%, 40%, 50%, 50%, questão da cabeça e do corpo. Tem um esporte que exige mais a parte física, né, Abner? Não adianta você estar com a cabeça boa demais, mas se você não estiver bem fisicamente, você não vai dar conta de praticar. Mas também não adianta você estar bem demais fisicamente. Acontece muito isso. A gente vê em atletas profissionais e a pessoa está no auge dela e não consegue o resultado. Só que a cabeça não está no auge. Então eu acho que assim, eu sou suspeito de falar pelos outros, mas por mim, já teve vez de ser 90, 10, 100, 50, 50. Isso depende do dia, da hora. Mas isso é para responder de fato o que você perguntou. Se um não estiver bem, o outro não vai. É um equilíbrio. Tem que estar na balança, tem que estar bacana. Se melhorar muito o corpo, tem que melhorar muito a mente também. Porque tem dia que a mente não vai, mas o corpo arrasta. Mas tem dia que a mente vai estar boa, o corpo não vai. A mente vai estar ruim, o corpo não vai conseguir arrastar. Então eu acho que é um equilíbrio. Tem que é mais ou menos por aí, né? Bacana. Boa sua explicação. Tem uma pergunta de R$1 milhão. E a gente tá metade do episódio, mas eu já quero soltar ela aqui. A pergunta de R$1 milhão, assim, que valeria R$1 milhão dependendo da resposta. Por que você acredita no esporte? Eu acredito no esporte porque o esporte transformou minha vida. Eu já falei um pouco disso. O esporte, o tempo que quando a gente era moleque, né, criança, o tempo que eu usava para fazer uma natação, que eu usava para melhorar meu tempo no Sesc, no UTC, no Girassol, que hoje nem existe mais lá. Eu passo lá, vejo aquilo lá uma fazenda, eu falo, meu Deus, minha mãe trabalhava na Souza Cruz à noite e ela pegava das meia-noite ao meio-dia. Minha mãe trabalhava noturno e na manhã. Então a gente fazia natação cedo. A gente ia a pé, a menina que trabalhava lá em casa, eu morava no Ituiutaba, e descia a pé. Eu vivi minha vida no Girassol. Até uns 6, 7, 8 anos, que eu comecei a natação lá com uns 4, depois eu fui para o Sesc. Então, assim, existem lembranças do Sesc, do Girassol, do UTC, como criança. Muitos dos meninos que viviam com a gente, as lembranças deles são outras, que não gostavam de esporte. Era uma amizade ali na rua que poderia não te trazer bons frutos. Eu lembro de alguns que hoje não estão nem entre nós, porque se perderam no mundo das drogas, de coisa errada, o que você aprende na rua solto mesmo. Tem muita coisa que você aprende boa, mas tem muita coisa que você não aprende. Eu tenho certeza que o esporte me afastou dessas coisas ruins, de ficar aquele tempo ocioso, de cabeça vazia. Quando eu não estava fazendo natação, acabava a natação, eu ia pôr um tênis, eu ia jogar bola, acabava a bola, eu ia brincar de basquete, acabava. Então eu usei esse tempo para minha cabeça, para encher minha cabeça mesmo com o esporte. E eu vejo o que o esporte faz na vida de outras crianças e outras pessoas. Quando a gente vê exemplo na televisão, hoje tem um exemplo muito que tem próximo nosso aqui, né, que tá fresquinho, que é do Hendrick. O Hendrick tá explodido na seleção brasileira e tá bombado. O Rafa, inclusive, ele e o Hendrick. E quantos... e quantos Hendricks existem no mundo? Quantos Hendricks existem no Brasil, aqui em Uberlândia? Entendeu? Então eu acho assim que o esporte, como ele mudou a vida do Hendrick, ele pode mudar a vida de muitas pessoas. E aí a gente cita um exemplo nacional, né? Mas do nosso lado aqui, quanto o esporte tem ajudado em crianças. A gente vê no nosso projeto social, nós temos um projeto social com mais de 300 crianças. A gente vê ali que infelizmente, se a criança não tivesse ali com aquele suporte dos nossos professores, nós, fazendo aquela atividade física, sabendo que tem tal dia vai ter, sabendo que vai ter um campeonatinho, um amistoso, esses meninos estariam na rua, esses meninos às vezes poderiam estar fazendo merda, poderia ser uma sementinha do mal, que o crime às vezes poderia usar essa criança para estar fazendo alguma coisa. E eu já tive projeto social, eu faço parte do Atletas de Cristo, tive projeto social no Ceseu, quantas coisas a gente viu ali. Eu vi criança de 11 anos, meu filho tinha 10 quando aconteceu isso, tem 3 para 4 anos. Eu passei lá, eu vi um menino de 11 anos, a blusa dele batia quase no tornozelo. Aí eu perguntei pra gente depois que saiu, para não constranger o menino, né? Ali eu falei, cara, o que esse menino fez? Ele falou, Sérgio,
é até complicado de falar. Porque tem gente que fala assim, tinha que passar com um avião aí nessas presídios aí, soltar uma bomba aí, estourar tudo aí. Aí você pega um menino de 11 anos que o pai morreu no tráfico, a mãe era pedinte de sinaleiro e mandava ele entrar nos mercados, pegar os trem e o menino ia pegando. E aí foi passando, e isso com 10 anos o menino já tinha ido já preso, já tinha sido recolhido, né? E com 11 anos montou na garupa de um irmão que estava no crime. Na porta da Uai-Pampulha, o irmão foi roubar um celular e ele com uma faquinha de pão, esse menino de 11 anos. O irmão foi roubar um celular, o cara pegou o irmão dele no gogó e ele chuchou a faca nas costas do cara, não matou o cara, mas machucou e tal. Uma merda, virou uma merda na vida do cara que tomou a facada. E um menino de 11 anos. Aí você fala assim pra mim, será que se esse menino tivesse conhecido um esporte, será que se esse menino tivesse no esporte, ele estaria fazendo isso? Claro que tem a parte da família, mas será que um esporte não transformaria a vida de uma criança dessa? Porque às vezes tem quantos desses que a gente salva com o esporte que poderia estar no crime? Quantos que estão no esporte que não vão estragar famílias, não vão fazer famílias chorar, famílias entrarem em desespero por conta de não entrar no crime. Então eu sou suspeito de falar, o esporte com certeza me ajudou e me fez um cara de bem. Eu vejo próximo de várias pessoas o que o esporte faz através não só dos nossos projetos sociais, aqui em Uberlândia existem vários projetos sociais, várias pessoas que fazem o bem e é uma forma de você segurar uma criança, Abner. Como que você vai pegar uma criança de 10, 12 anos e vai falar assim, não, vem cá que nós vamos te educar para você virar um cidadão do bem e tal. O menino não tem paciência, o menino é inquieto. Então, quando você tem um esporte, a gente dá uma palavra antes, a gente fala um pouco de Deus para as crianças e tal, mas a gente tem que ter um esporte, porque senão o menino não escuta, o menino não quer saber. A gente tem um exemplo quando é treino físico e quando é treino tático. Quando é treino físico, a turma é até menor, porque só corre e tal. E quando é treino tático com bola e tal, vai todo mundo. Então, assim, o esporte muda e transforma a vida, sim. É por isso, então, que o Sérvio Túlio é um cara que apoia tanto o esporte. Falando de apoio e projetos sociais, quantos projetos sociais que você está envolvido hoje diretamente? Abner, nós somos parceiros de alguns projetos sociais, de vários, de futebol, de zumba e tal, mas nós temos os nossos. Esses projetos sociais foi um sonho que eu tive e que eu vivi ele na realidade. Em 2017, através do Atleta de Cristo e do Brasil Soccer Academy, eu tenho um parceiro, um paizão, um irmão, um líder que é o Marcos Daniel. Ele me apresentou esse ministério esportivo que chama Atleta de Cristo, que eu já te falei, um ano antes, e ele me fez um convite. Falou, Sérgio, vai ter uma missão o ano que vem, que a gente vai fazer em campo de refugiados e tal, na Ucrânia, Marrocos e Gibraltar. E eu queria que você fosse. Você é um cara jovem, novo, você gosta do esporte. Lá a gente vai levar a palavra de Deus pro povo, mas a gente vai praticar a atividade física, que no caso, o Atleta de Cristo é o futebol. É o que a gente leva, né? Tem muitos lugares lá que não pode levar a palavra de Deus. No caso, Marrocos, quem tinha tatuagem, de qualquer coisa que relacionava a Deus, tinha que tampar e tal, roupa, tampar os braços, quem tinha e tal. E eu quero que você vai. Cara, e isso aí foi uma virada de chave na minha vida. Eu fui pra lá, a gente fez trabalhos, acho que foi 12 ou 14 dias em Lviv, em Kiev, que é lá na Ucrânia, que inclusive hoje está tudo explodido por conta da guerra que teve aí, agora que tá tendo, mas que a gente estava vendo na televisão, locais que a gente foi lá, tudo explodido. No centro de Kiev, a gente esteve lá, a gente fez trabalho lá. No campo de refugiado que a gente foi explodido, o campo de refugiado, e a gente, todo esse trabalho com crianças. A gente via crianças lá, o Abner, que tinha os tradutores, né, que eram os missionários que recebiam a gente, foi tudo organizado e tal. Aí o menino falava, a gente abraçava assim, fazia trabalho cedo, de tarde, de noite, com 100 crianças aqui, 100 no campo de refugiados. Perfeito, alimentação boa, estudo bom, palavra bíblica. E aí eu falava, não, aqui é perfeito para esses meninos, cara, não parece ser um campo de refugiados. Aí o menino vinha, abraçava a gente e achava bom só o sorriso, porque ele não entendia o que eu estava falando. O tradutor, um tradutor para 100 crianças e 15 missionários, não dá. Então a gente ia, a nossa linguagem era através do futebol, da bola e do sorriso. E aí eu perguntei para alguns lá, eu falei, cara, esse menino aí parece que ele tá tão bem e tal. Ele falou, Sérgio, esse menino não tem nada. Ele amanheceu em um lar que foi explodido, nos escombros. E ele veio para o campo de refugiados. Aí a gente cuida deles aqui, o país tem a Ucrânia cuida e tal, tem a verba, mas eles faltam isso daqui, ó, falta amor, falta carinho. E como que a gente levou esse amor e esse carinho para eles?
através do futebol. E eu ficava com isso na minha cabeça, cara. Aí depois a gente foi para Marrocos da mesma forma. O povo lá não entendia nada que a gente estava falando. A religião deles nem permite falar de Deus aqui, igual a gente pode falar, independente de religião. Ou a gente tem um livre-arbítrio aqui. Lá tinha que ficar tudo escondido. E o povo amou a gente. O povo amava a gente. Era cada abraço, cada sorriso. E como isso? Através do futebol. Eu falei, cara, fiquei 21 dias ao todo. Falei, quando eu voltar dessa missão, em nome de Jesus, eu vou dar conta. Eu já fazia parte de vários projetos sociais. Ação na Páscoa, ação no Natal, ação no Dia das Crianças, Dia das Mães. Tinha o projeto Servir e tal com crianças. Mas nenhum era através do esporte. Sempre era ajuda que a gente levava para essas famílias e tal. E brincava ali na hora. Ou pular uma corda, uma carimbada. E aí Deus me deu a oportunidade, após eu ter entrado na Câmara Municipal, no ano de 2021, ele me deu a oportunidade de entrar lá e eu falei, agora eu vou montar a minha equipe. E agora a gente vai começar com os projetos sociais. E aí foi onde eu trouxe o que eu aprendi nessa missão e eu trouxe para esses projetos sociais nossos. Os projetos sociais nossos são no bairro Morumbi, bairro Minas Gerais, bairro Liberdade, bairro Nossa Senhora das Graças. E nós somos grandes parceiros do bairro Dom Almir, que quem ministra o projeto social lá, quem cuida, é o Hitler Borges, que é um menino, um parceiro meu, o apelido dele é Abençoadinho. Eu conheci ele dentro do CESEU. Ele era menor infrator na época que a gente estava com o Atleta de Cristo lá. E era um cara que a gente via que era uma bênção na vida dele, arrependido e tal. Saiu, o cara virou uma bênção e tudo. Inclusive até trabalhou comigo no meu gabinete e montou uma fábrica de salgado e tem esse projeto social lá até hoje. Que então, massa. Depois que ele saiu, tem 4 anos que ele... Antes de 2021, antes de eu entrar na Câmara, ele já tinha esse projeto social e quando eu entrei a gente meio que apadrinhou o projeto dele. Então são em torno ali de 5 projetos de futebol. Aí no bairro Minas Gerais a gente tem a capoeira e o balé também. Isso tudo gratuito, não tem custo para as crianças, para o pai, para nada. E no bairro Gramado em Minas Gerais a gente tem a zumba também, para movimentar também os pais, né? Porque os pais falam, e para mim? E eu? Aí a gente faz a zumba também. Que massa! Quantos projetos no âmbito social. Mas além do social, eu já te vi incentivando financeiramente mesmo algumas modalidades e dentre elas várias. Eu já vi camisa do Sérvio Túlio no futebol, já vi plaquinha em tudo quanto é arena que eu vou por aí. Quais são as modalidades hoje que você, como vereador, tem apoiado ou como empresário? Até mesmo me fala sobre essa diferenciação. Quais são os que você apoia? Como vereador, como empresário, como pessoa física, como que é? Ô, Abner, é até engraçado falar porque é muita modalidade, então é muita coisa mesmo que a gente vê, mas a gente apoia projeto, por exemplo, o Circuito Uberlândia Futevôlei, desde a primeira etapa. Era um sonho do Gustavinho que ele faz, e é lá da Arena X, então um abraço aí, Gustavinho, Gilson, os meninos aí. E aí ele falou, Sérgio, eu quero fazer um circuito de futebol em Uberlândia, passar pelas arenas e também rodar a região. Aí a gente apoia, a gente patrocina, a gente faz todo um trâmite legal de patrocínio. E aí leva o nome do vereador Sérvio Túlio. O Circuito Uberlândia de Vôlei, que o Gilson, pai dele, fez, leva o nome do Sérvio Túlio. Aí a outra arena vai fazer um campeonato. A gente nem sempre é no financeiro. Os meninos fazem na parceria. A gente apresenta patrocinadores para eles. A gente organiza alguém que possa dar uma premiação e tal. A gente organiza uma estrutura, um alvará. Tudo que a gente pode fazer para ajudar. Não, o povo pensa muito, Abner, que é assim... eu vou lá no menino serve lá porque o nome dele está em todo lugar, porque lá ele patrocina, lá ele dá dinheiro. Eu sou o que menos gasta financeiramente com dinheiro para levar o esporte, porque a gente participa, a gente pratica junto. Não é apenas, não é um personagem, não, eu vou te pagar tanto, você coloca meu nome lá, às vezes o cara nem vai no campeonato, o cara nem sabe onde que é. Só que ele quer só o nome dele crescendo. Eu não gosto disso. Se a pessoa me chamar para patrocinar um evento e tal, mas eu não puder participar, eu não puder ir, eu tô falando disso, não é para falar meu nome, não. Vereador Sérvio Túlio tá aqui presente. Eu gosto de o menos possível politicado. O menos possível, porque o cara tá ali praticando um esporte, ele não quer ficar falando de política não, meu amigo. Na verdade, em lugar nenhum o povo quer saber de política. Ninguém quer ficar falando. Hoje é muito enjoado isso, a não ser quem tá envolvido ou quem precisa de alguma forma para política. Então aí a gente tem um exemplo grande que a gente participou agora, do 28 de março. 28, o GP Uberlândia Mountain Bike, dia 28 de março. Quantos vereadores, quantas pessoas poderiam patrocinar, poderiam dar dinheiro? Os meninos são meus parceiros, pedalavam comigo, andamos de bike 20 anos juntos. Primeiro que eles foram, Sérgio, tem que ser você, cara. Isso aqui é a sua cara, você que vai nos ajudar. O evento leva meu nome em tudo. E a gente não tem que gastar. Por quê? A gente arruma estrutura, a gente arruma alvará, a gente corre atrás de ajuda. Meus meninos estão no ponto de apoio, eu estou lá competindo, o outro está no ponto de apoio, a gente apresenta a empresa para poder ajudar. E aí o cara pensa assim, nossa,
O cara tá rasgando dinheiro, a farpela para participar. Mas não é, existe uma gratidão muito grande também de organizadores de evento. Claro que a gente sabe que tem uns que procura só pelo patrocínio. Então esses aí, Abner, mas graças a Deus eles nem aparecem. Parece que já sabe, parece que não conecta. Os caras já sabem que vem em mim se é dinheiro. Não, gente, não dá. Porque como a gente é do esporte, Abner, e a gente é envolvido, você já pensou se você for ajudar com patrocínio financeiro todo mundo que te pede uma ajuda? Você tá doido. Aí não dá. Então a gente tem o Marco Túlio do MMA, que em nome de Jesus vai assinar com o UFC agora, em breve. A gente é um parceiro dele. Tem uns meninos até da pesca esportiva que a gente está ajudando agora. Vitinho, Matheus, o André da Maré Mansa, que eu tive a honra de conhecer. A gente vai pôr alguns projetos deles em prática. Questão de associação, questão de lei do incentivo ao esporte, questão de ser reconhecido como uma pesca esportiva. Porque os caras cuidam ali das represas, das nascentes, de tudo ali. A turma, ninguém entende. Tem um truco. Se eu te falar que nós apoiamos o truco... Não, como assim? O truco? E eu achando que truco era só coisa que o Matheus gostava de jogar? Abner, como assim, cara? Eu conheci o truco em 2019. Claro que eu conheci o truco, não. Eu dava aula de truco, né? Eu era bom. Tem uma galera ali, vocês que estão assistindo aí, vocês não estão vendo, mas atrás das câmeras aqui, tem uma galera, o time do Serve Túlio veio para contribuir aqui com tudo que pode aqui com a presença dele. Quem tá nesse patamar nunca anda sozinho, começa por aí, né? Sempre tá acompanhado. E aí quando ele falou que ele dava aula de truco ali, uma galera já pulou sua cabeça, teve gente que... Eu nem toquei em assunto de qual time que torce, porque senão o próprio Rafa vai querer vir aqui falar. Mas no assunto de truco parece que já deu pra ver uma rixa ali de uma galera. Até a Carla parece que já perdeu umas vezes aí, ou ganhou. Vai, e o truco? Então, Abner, só pegando um gancho que você falou... O truco como esporte, é isso que eu fiquei curioso pra entender. Só pegando um gancho que você falou dos meninos aí, que a gente não anda sozinho. Eu, sem meus diamantes, eu não sou nada. Meus meninos é que fazem a engrenagem rodar mesmo. Aqui tá a Carla, o Túlio, o Juninho e o Mumu. A Carla é nosso marketing, o Juninho, o Mumu e o Pedrinho são professores dos nossos projetos sociais. E eles estão representando aqui um gabinete, o Gabinete 17. Nosso gabinete gira muito, tinha que estar todos aqui, eu queria que todos conhecessem. Os meninos são uma bênção, fazem por amor mesmo. Eles merecem o máximo respeito possível, porque a turma dá a vida mesmo para servir o próximo. Os caras são bênção mesmo, não é apenas pelo salário, não é apenas pelo ponto, por um benefício de um emprego, não. Os meninos são diferenciados, quem conhece sabe, não só esses que estão aqui, mas o Gabinete 17, os diamantes mesmo. Queria mandar um abraço para minha turma aí e vamos rompendo, porque sem eles, igual eu te falei, a gente não dava conta, não. E voltando ao truco... Mas quando desce pro truco também, acaba o amor, aí para de ser o diamante, aí é o pancada na mesa. É dedo na cara. Mas quando eu falo do truco brincando, é porque eu só sei jogar o truco rasgado. E a gente sempre, eu desconheço quem não gosta de um truquinho. Aí a gente vai numa roça, vai na cidade, tá na casa de alguém, a primeira coisa que tá à toa, tem uma mesa, vamos jogar um truque, se tiver um baralho é truque. E aí o zap, os 7 copos, o espadilho, os 7 ouros são os mesmos, ali é o rasgadão. E em 2019 eu sabia que tinha um ponto acima, eu nunca dei conta de jogar. Mas eu via e tal, mas nunca sonhava que o truque era um esporte que tem liga, que tem federação. Em 2019 eu conheci o Clailton, grande Clailton lá do Chaparral, filho do Zezinho Mendonça, um cara dono do barzinho mais famoso ali do Santa Mônica, ali na Belarmino, o falecido, né, o Zezinho Mendonça, e fundador do Chaparral. O Chaparral tem mais de 20, 30 anos de história, não sei quantas vezes campeão municipal. Aí eu conheci, eles foram fazer um campeonato, eu falei, como assim? Eu falei, vai lá na sede pra você ver, eles têm sede. Aqui em Uberlândia tem o truco que a gente apoia do Luizotti, do 3 de Ouro, do Chaparral, a gente apoia umas 5, 6 equipes aí. E aí todos esses times, essas equipes, eles têm uma sede, tem as mesas. Ô, Abner, se eu te falar, tem gente que não sonha, eu nem sei se você sabe disso. O campeonato de truco, ele tem artilheiro. O campeonato de truco, ele tem um técnico escalador, ele escala o time. O campeonato de truco tem suspensão, o campeonato de truco é pontuado. E aí você fala, Sérgio, como assim? Como que você pontua? Cara, placar lá, 7 mesas, o time mandante da casa, você vai lá, vai começar o jogo, são 4 jogadores na mesa, 2 do outro time e 2 do meu. 7 mesas, 14 jogadores. Você, vamos um pouco, você é do 3 de Ouro, eu sou do Chaparral. Aí tá na minha sede, eu sou o mandante. Então você tem que ir lá e montar as duplas. Aí você escala. Tem a ficha, igual ficha de futebol. Você ir no amador assinar ali a súmula, no beach tennis, se tiver súmula, qualquer campeonato, qualquer modalidade. Aí ele entrega, senta lá, o tal e o tal, o tal e o tal e tal. Aí eu vejo, mesa 1. Aquele ali tem medo desse aqui, aquele ali treme desse aqui. Você escala. Aí você vai lá e põe 2 jogadores seus e tal. E depois continua assim até o final. E vai até 21, meu amigo. E é placar, tem um placar. No final tem um artilheiro que fez mais queda. O artilheiro é o que bate mais queda. Pontuação. Isso? Aqui em Uberlândia tem um campeonato municipal
E aqui em Uberlândia está acontecendo um campeonato regional, que quem está organizando é o Clailton, com toda uma diretoria, com times de Araguari, de Uberaba, de várias cidades. Depois já chama o Clailton pra gente ter ele aqui no podcast, vai ser muito massa falar disso aqui. O truque é uma paixão, Abner, é algo que você, assim, eu já levei os meninos, quem tá assistindo aí conhece, cara, é muito top, ele tem um grito de guerra, os caras começam a cantar, igual a torcida organizada mesmo, e isso mexe com a família, tem avô que jogava, o filho joga, o neto joga, o bisneto, e isso vai de geração em geração. E aí, às vezes, um truque ele é um pouco discriminado, né? Ah, truque é coisa de bêbado, truque é coisa de gente à toa. Se você vê o trabalho que esses caras fazem, até no trabalho social, através das sedes, do que eles arrecadam, às vezes, em alguns campeonatos e tal, você não acredita. Então, aí tem truco, aí tem mountain bike, tem a turma do beach tennis, que a gente é parceiro das meninas, da Gabriela, da Luna, que ela chama? Da Luna, do BT Superplay, já esteve aqui com a gente. São parceiros nós, a gente fez uns jogos legais lá no Parque Sabiá, a gente conseguiu a liberação para estar fazendo o parque. Aí tem da corrida, a gente tem Anário, vários outros corredores, Denim. Eu acho que eu tô até com medo de esquecer alguns aqui, mas aí tem de capoeira, futebol. Cara, é uma lista. Vamos falar com a Carla lá da comunicação para fazer um checklist, postar, faz um post para nós, vai dar um carrossel de umas 10 páginas, mas depois providencia lá para não esquecer de ninguém. Vamos fazer um corte, sim, com certeza. O que eu acredito? O mundo inteiro deveria promover um pouco mais o esporte. A gente está quase que numa bolha aqui, num ecossistema onde todo mundo joga, nem que seja um truco. Todo mundo pratica um futebol, todo mundo faz alguma coisa dentro do esporte. Mas ainda assim é uma minoria muito... É muito pequeno a massa, se você comparar a população de Uberlândia e quantos praticam alguma modalidade de esporte, ainda é muito pequeno, né, cara? A nossa bandeira, inclusive, o nome Atomos Mais Esporte vem da nossa produtora de vídeos, que era a Atomos, que agora, além da produtora, a gente tem o projeto do esporte, que é o Atomos Mais Esporte. Porque o que eu acredito, como marca, é que o mundo inteiro deveria praticar mais esporte. Na sua visão, que está ainda mais enraizado com o esporte há desde muito tempo, já praticou várias modalidades, eu pratiquei algumas, tem medalha de karatê aí, medalha de basquete, algumas que eu tenho aqui, não tantas quanto você, mas na sua opinião, o que falta para o esporte ganhar de fato uma proporção ainda maior? A gente já sabe que no esporte amador é por amor. Sempre falta grana, sempre é um negócio... Faz gastar, né? Você faz investir. Mas na sua ótica, o que falta, o que poderia talvez ser feito para o esporte ganhar uma proporção ainda maior? Ô, Abner, eu acho que o esporte, como você estava citando aí, eu acho que no mínimo 50% da população, não só de Uberlândia, mas do Brasil e do mundo, tinha que praticar algum tipo de atividade física. A gente comentou que o esporte tira crianças da droga, o esporte mudou minha vida, me evitou de ir para alguns lugares e tal. Cara, mas o esporte, através até da saúde física e mental. Olha o que a depressão tem feito na vida das pessoas hoje. É raro, claro que no esporte, quem pratica esporte também tem pessoas com depressão, mas olha o que a obesidade faz, olha o que a diabetes tem feito. Claro que no futebol, no basquete, no beach tennis vai ter pessoa obesa, vai ter pessoa com diabetes, mas o esporte ele ajuda a prevenir tudo isso. Tudo isso. O esporte bem divulgado, bem investido, eu acho que falta investimento. Já resumindo sua pergunta, eu acho que falta investimento. O esporte bem investido, você gastando no esporte, você colocando um orçamento grande para o esporte, todas as cidades do Brasil dobra, triplica o orçamento para o esporte. Sabe o que vai acontecer? Isso não é um prejuízo para o cofre público, não é um prejuízo para o cofre da prefeitura. Isso é um lucro, porque com muito investimento, as filas das UAIs, dos hospitais, não só de Uberlândia, mas de todo o Brasil, de todo mundo, vai mudar. Você pega lá na fila, quantas pessoas estão lá para fazer um exame de diabetes, quantas pessoas estão lá com gordura no fígado, quantas pessoas estão lá com depressão, quantas pessoas estão lá com outro problema. E aí sai um investimento que, entre aspas, vai ficar barato. Ele é um caro, barato. Sabe uma coisa que eu já falei aqui, que faz todo sentido pro que você está falando? Pega o trabalho de um bombeiro, de salvar alguém que vai cometer um suicídio. Ele tá pondo a sua vida em risco para ir lá tirar o cara daquela situação. Um médico estuda muitos anos, demanda um trabalho de uma cirurgia, por exemplo. Cara, gigantesco. Se você pratica um esporte, ou ao menos promove um esporte, como nós estamos fazendo aqui, eu estou evitando que o cara tente pular uma janela. Daqui, ó, do ar-condicionado. Com certeza. A gente tem como exemplo um investimento maravilhoso que a Prefeitura de Uberlândia, junto com a Futel e algumas parcerias públicas privadas, tem no Parque Sabiá.
Você já imaginou se tivessem vários parques Sabiá em Uberlândia e vários parques Sabiá no Brasil, no mundo? Uberlândia cabe mais com uns 4 parques Sabiá, não cabe não? Quantas pessoas correm, caminham e pedalam no parque? Agora eu vou falar outra, de um investimento de pouco tempo para cá. Quantas crianças e adultos jogam beach tênis, vôlei, futevôlei e estão jogando tênis? Eu conheço Soripe, lá tem 80, 90 praticantes do tênis. Tem gente que nem sabe mais que... eu não conheço nenhum tenista da época do Guga e passou, a onda acabou. A onda acabou não, só lá no parque tem 80, 90, 100 ali. Se tiver 3, 4 quadras de tênis, vão estar as 3, 4 quadras de tênis lotadas. O pessoal tem largado de ir porque é só uma. Mas já tá bom, quantas cidades não tem? Porém, mas tem que melhorar, tem que ter mais investimento. Quantas crianças e pessoas estão usando aquelas quadras de areia do parque ali que se não tiver ali não ia estar em lugar nenhum? Não ia estar em lugar nenhum, porque é de graça, cara. Hoje, para praticar um esporte que não seja de graça, você tem que ter um investimento. Nem que seja um tênis. Você vai correr, você tem que comprar um tênis. Você vai pedalar, você tem que comprar uma bicicleta. Você vai jogar bola, você tem que pagar uma escolinha, ou você tem que ir para uma praça, você tem que ter um tênis de futebol. Então, ali o cara vai no corpo. O cara chega no corpo ali descalço. Se ele vai descalço, ele pratica atividade física. Lá no beach tênis nem se fala quantas pessoas começaram a jogar beach tênis. Quantos alunos a Futel tem dentro do TC com o trabalho perfeito que eles têm ali? São mais de 3.500 alunos, Abner. Quantas pessoas não têm nem noção? São ginástica olímpica, ginástica artística, natação, basquete, vôlei, futebol. Tudo que você pode pensar tem dentro do TC. Quantos UTCs e Parque Sabiá poderiam ter a mais em Uberlândia? Tem os poliesportivos que poderiam ter. Tem ações, tem escolinhas, mas quantas poderiam ter mais? E não só em Uberlândia, em outros lugares. Então, quando a gente pergunta o que falta? Falta investimento. Só que não é um prejuízo para o cofre público. As pessoas têm que entender que o esporte, ele não é... Você dobrando, triplicando o orçamento do esporte, não é que você está dando menos valor na saúde, menos valor na educação, não. Você está ajudando na educação, você está ajudando na saúde, você está ajudando em tudo. Falta investimento. A gente está falando de algo que é um pouco delicado, como você comentou agora há pouco, que tem a ver com esse assunto política e tudo mais, mas quem está assistindo em casa pode ajudar. Ajudar talvez não investindo. Ajudar na hora de escolher em quem vai votar, pô. É simples. Se tem alguém hoje que está eleito, como você que está aqui hoje que está eleito, é porque alguém escolheu votar. Não tem nenhum tipo de forma melhor do que apoiar quem tem algum tipo de iniciativa que apoia. Desde, sei lá, o presidente, o governador e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Porque isso talvez na sua fala fica tipo assim, votem em mim. Na minha fala eu só quero dizer, votem que seja no servo ou seja lá em quem for, mas que pelo menos apoie e levanta essa nossa bandeira. Cara, olha o tamanho que tá Uberlândia. Se você sair lá do Lago Sul da vida, pra você vir no Parque do Sabiá, você já roda uma distância que você gasta. Se for de carro, você vai gastar R$20 de gasolina e voltar. De uma moto, se tiver carro, Se tiver o carro, exatamente. Cara, do lado de lá da cidade deveria existir, vamos dizer assim, um Parque do Sabiá 2, vamos falar assim, alguma coisa com um complexo esportivo, né, cara? É o que eu acredito, é o que eu vejo e sinto essa necessidade e vou fazer o que eu puder. Eu comprei essa briga a partir de um momento que eu me conectei com esse bastidor do esporte. Fui pro bastidor e comecei a falar, cara, foi virando chaves, mas o que me fez me apaixonar foi perceber o que o esporte pode fazer na vida de alguém. Foi quando eu comecei aqui com o projeto do podcast, vieram pessoas, cada um com as suas histórias. A Gabriela, por exemplo, que é do BT Superplay, tem uma história linda de vida. Ela tem lá, como é que é o nome? Esqueci agora. Esclerose múltipla. Cara, e foi salva por causa do esporte. Quem quiser assistir, inclusive, tá aqui no nosso canal o episódio que a gente gravou com as meninas do BT Superplay, que elas falaram de tudo isso e muito mais. Além de assistir, você pode também se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aí, né? O tal do curte, comenta, compartilha, tudo isso você pode fazer. Inclusive os meninos estão aqui, se eles não tiverem feito isso, a hora que eles passar da porta pra fora aqui, incinera. Pega fogo, dá um BO lascado, se dá um azar, perde no truco, se não se inscrever no canal, não comentar, meu amigo, isso dá um problema danado. Ô, Abner, eu acho que o esporte, assim, nós temos também que ter uma consciência que precisamos de espaços públicos com esporte, precisamos motivar o esporte. Uberlândia tem criado as ciclovias para pessoas poderem estar ali comprando sua bicicleta, para poderem encostar o carro para ir trabalhar de bike com segurança, porque hoje a bike você sai de casa para treinar.
ou que seja com um meio de transporte montado na bicicleta, você não sabe se você vai voltar vivo. Exato. Não sabe se vai voltar inteiro. Quantos é atropelamento, episódios, né, ônibus jogando em cima, é carro com estresse diário jogando em cima. Nós, ciclistas, nós somos totalmente vítimas do trânsito mesmo. Então, assim, a ciclovias com certeza vai melhorar isso. Nós torcemos para isso. Mas aí Uberlândia, a cidade tem crescido muito. Tem uns meninos lá do Pequis, do Monte Hebron, que me cobram sempre. Sérgio, eu tô vendo aí o parque, eu tô vendo o outro polo. Cara, tem que chegar o esporte lá. Tem que chegar um centro de lazer. Não é só uma quadra, não é só um ginásio. Mas a gente entende também que isso gera um custo. Então, nós, enquanto parlamentares, agora eu falo como político, como vereador, nós temos a missão de buscar recursos. Nós temos deputados estaduais, federais, senador, governador. A gente tem que ter proximidade com essas pessoas. Que seja do seu partido, que não seja do seu partido, que seja amigo, que seja do mesmo ideal. É em BH, em Brasília buscar recursos. Nós, no primeiro ano de mandato nosso, pro segundo, nós fechamos o Cleitinho. Cleitinho, e aí, meu filho? O Cleitinho era deputado estadual ainda. Nos ajuda, cara. O pessoal do skate aqui tá discriminando. É uma discriminação doida com eles aqui. Eles estão com uma pista de skate. A gente não pode se dizer abandonada, o azul na entrada do Sabiazinho ali, porque ela não era abandonada. O pessoal tava usando, mas totalmente desatualizada. Toda velha e tal. Eu falei, eu conheci o Porva, um grande Ricardo Porva, campeão mundial de skate. Inclusive, quero te apresentar ele. Conheci o Alan, os meninos, eles falaram, Sérgio, aqui em Uberlândia. Conheci eles através de uma pistinha que eles estavam fazendo, lá no Lagoinha, em uma vaquinha. Um arruma um cimento, a gente arrumou outra coisa, o outro arrumou. E eu falei, eu não sonhava que o skate fazia o que faz na vida das pessoas quando eu conheci ele. O Porva é um campeão mundial, velho. O cara tinha reportagem no Esporte Espetacular e tudo. Ricardo Porva, de Uberlândia. Não sei se ele é nascido, mas mora aqui e sempre quando foi campeão estava aqui. Eu não sei quando ele foi correr para participar para equipes profissionais, ele foi até, eu acho que para Curitiba e tal. E aí o Cleitinho, vamos, filho, vamos ajudar a gente. O Cleitinho, Sérgio, o que você precisa? Cara, precisa que reforma aquela pista lá. Mandou $500 mil, cara. $500 mil no meu primeiro ano de mandato. Foi nós que conseguimos. O dinheiro não é para mim, o dinheiro não é para o prefeito, o dinheiro é para o esporte. Quantas crianças, quantas pessoas vão usar aquela pista de skate ali? Ali, com a pista ruim, tinha 30, 40, 50 pessoas andando todo dia, o pessoal sem espaço, sem uma pista de qualidade. Não é uma pista que vai ali, o cara fala, é uma pista feita por skate, por empresa que conhece o skate, os skatistas estão acompanhando. Aí depois, o João Júnior, nosso deputado estadual, grande abraço e obrigado, João Júnior. O João Júnior foi eleito, primeira coisa, ô João, eu preciso, cara, precisa mandar um poliesportivo pro bairro Morumbi. O bairro Morumbi não tem, região leste não tem. Lá pega crianças, pessoas, times, equipes de Morumbi, Alvorada, Maná, Santa Clara, Dom Almir, Granville, Alto Moarama. Quantas mil crianças participam ali? Nós temos um projeto social nosso na praça. Sem um bebedor de água, sem uma sombra. O João Júnior fez o compromisso com a gente, mandou R$2.300.000 pra gente fazer a construção, para a prefeitura fazer a construção do poliesportivo no bairro Morumbi. Então, sim, eu acho que isso também tem um pouco da gente. A gente não pode jogar a culpa, o problema, a dificuldade que não é resolvida só no executivo. Nós, enquanto legislativo, parlamentares, nós temos que ajudar. Nós temos como buscar esse recurso. A gente não pode cruzar os braços, ficar dentro do gabinete. Isso aí é culpa do prefeito. O prefeito não fez. Vamos ajudar. Vamos trazer. Bairro Minas Gerais. Bairro Minas Gerais não tem um poliesportivo, beleza. Mas tem poliesportivo no bairro Custódio, não é tão perto. O nosso sonho é ter um poliesportivo no bairro Minas Gerais. Lá tem uma praça grande. Não tem uma quadra de futebol. João Júnior, manda pra nós, cara. Tá assim, emenda, eu preciso disso. Mandou R$900 mil pra gente. Claro que não é pro Servo, é pra prefeitura. Pra fazer uma quadra coberta na praça do bairro Minas Gerais, Praça Buritis. Caraca. Então, assim, em 2 anos de mandato, 3 anos, agora a gente vai completando, porque eu não entrei no primeiro dia, né? A gente entrou dia 21 de setembro de 2020, dia 20 de setembro de 2021. Em 3 anos de mandato, a gente faz as nossas ações com emenda impositiva, faz as nossas ações enquanto legislador, com a nossa equipe, com os nossos projetos sociais, mas a gente também busca. R$500 mil com o Cleitinho, 3.200.000, 3.300 com o João Júnior. E aí mais, e eu já falei no Cleitinho, eu preciso agora você como senador, precisa de mais emenda. E é pro esporte. Aí às vezes vai ter alguém que vai falar, por que não manda isso pro postinho? Por que não manda para aquela escola? Se cada legislador, nós somos 27, se cada legislador se dividir ou se juntar e cada um buscar pro esporte, pra educação, sabe quem vai ganhar lá no final? A saúde, que é o maior orçamento, são mais de 33% do orçamento da cidade de Uberlândia é destinado para a saúde. A lei federal, eu acho que é a metade disso, mas o prefeito manda o dobro
E mesmo assim, a gente vê filas de UAI lotada, postinho lotado, pessoal chorando nas filas e tudo, precisa ser resolvido. Mas com certeza, se ajudar o esporte também, se começar a vir verba, vir emenda, vir investimento para o esporte, essas filas vão diminuir, eu tenho certeza absoluta. Cara, deveria se quebrar esse, sei lá, paradigma, sei lá o nome que dá para isso, crença, qualquer outro nome que você quiser, de que o esporte é só entretenimento, é só diversão. Cara, o esporte é prevenção, é educação. Cara. O esporte é prevenção. Existem alguns estudos que mostram que a segunda causa de morte depois do acidente, cara, é problemas cardiovascular, problema de coração. Nosso coração foi feito para estar em movimento. Se a gente não entra em movimento, por exemplo, tem aqui, ó, os meninos trabalham comigo aqui, o Matheus e o Rafa. Muitos dos dias é aqui, sentado dentro da produtora, ar-condicionado ligado, editando, fazendo alguma coisa. Cara, se não é, por exemplo, o Rafa tem a sua atividade física na hora do almoço, o Matheus também já foi praticante de esporte, agora tá voltando, né, Matheus? Tá voltando, né, Matheus? Nem que seja uma caminhada, né? Cara, morre sentado numa cadeira com poucos anos de vida. Você percebe aí, pandemia, moleque, 16 anos, pegou um problema, pegou, no caso, Covid lá, o pulmãozão não aguentou. Tipo assim, baixou a oxigenação um pouquinho, pronto, acabou, já foi. Não tem recurso, né, cara? Até aqui, tá sensacional o papo e eu quero pedir para que quem está assistindo, mais uma vez, se inscreva no canal, manda isso para mais alguém, para que essa mensagem possa chegar em mais gente. Eu falei isso aquele dia que eu te visitei lá no gabinete, tanto em off como eu fiz no story, vou repetir o que eu tô falando aqui. É normal você ver o story quando a fila do UAI tá cheia. É normal. Uberlândia, a realidade uberlandense, com todo respeito a quem tá lá, do lado de lá, promovendo isso aí, porque é também com o intuito de ajudar, claro. Faz muito fácil o story quando dá um BO no ônibus. Mas eu não tô vendo um grande movimento nas principais páginas aqui da nossa cidade mostrando o que foi feito de bom, hein? E aí, no dia que reformou a pista do skate, ou quem ainda vai reformar? Vai reformar. Vai lá? Quem vai lá? E aí, vai ter o Story? Vai ter o Reels? Vai ter... E aí, os influencers vão lá também visitar? Será? Como é que é? Porque, tipo, quando tem algum BO envolvendo política... Não, quando tem algum tipo de escândalo, meu amigo, até quem não é do esporte fala daquilo. Quem não é de notícia fala da notícia. Quem não é compartilha, comenta, fala, eu já sabia, não sei o quê. Mas e aí? E na hora que alguém faz alguma coisa de bom? E na hora que alguém acerta? Porque, cara, isso não é uma regra só da política, é uma regra da vida, né, cara? Quando a gente erra, todo mundo aponta o dedo. Quando a gente acerta, já esperava. Era pra ser assim, não é, Carlos? Era pra ser... sabia, você é um menino inteligente, você é um menino esforçado. Sabia que você ia conseguir. Então, assim, uma das bandeiras que a gente tá levantando aqui, dando essa esbarrada nas coisas públicas, vamos falar assim, contigo aqui, é fortalecer mais uma vez a nossa posição. Eu às vezes falo uma parada aqui que eu enfrento alguns problemas assim. Agora com mídia, com internet, provavelmente ao longo prazo vou enfrentar muito mais, porque eu não consigo ser o famoso água de batata. Eu não dou conta de ficar assim, cara, mas eu não sei, mas não sei lá, não sei o que. Não, cara, quando eu tenho uma opinião, eu aprendi quando eu era criança, minha mãe me treinou pra isso, meus pais me treinaram pra isso. Meu filho, independente de quem esteja na sua frente, expresse sua opinião. Se você tem uma opinião, não tem por que você não falar. Você sabe o que é certo e o que é errado. E à medida que você for crescendo, você vai descobrindo cada vez mais. Poderia ser você, poderia ser o prefeito, poderia ser o presidente, o ex-presidente que até teve aí na nossa cidade esses dias. Se sentasse aqui, cara, minha troca de ideias ia ser a mesma. A minha mão soa por adrenalina, de vontade de mandar essa mensagem pro máximo de gente que eu pudesse. Mas estou aqui e vou continuar por aqui, levando cada vez mais a mensagem de que o esporte muda a vida das pessoas. Investir no esporte, um paralelo aqui meio inusitado, mas é o que me veio na cabeça. Investir no esporte é quase igual investir em preservativo na época do carnaval. É prevenção, cara! É mesmo. É prevenção, cara. É tipo assim, investe numa coisa que você evita a outra. Sabe? Então é a matemática que eu acredito. Pedimos, né, para que alguns dos telespectadores mandassem algumas perguntas lá no seu Instagram, que já é bombado aí. Eu quero saber da Carla. Carla, tem alguma pergunta aí de gente que mandou lá? Nós vamos fazer a pergunta aqui. Não economiza não, viu, Carla? Vai lendo da pergunta 1 até embaixo, que nós vamos pedir pro Sérgio responder. A cadeira esquentou aí, viu, Sérgio? Quer que aumente o ar? Quer que aumente o ar? Se quiser, pode falar o nome. Pode falar o nome? Pessoa importante
Capitão Bruno, perguntou o quê? Capitão Bruno Ribeiro, grande parceiro nosso. Você jogando de zagueiro, nem acha que Capitão Bruno Ribeiro jogando de 9? Não acha mesmo, não. Ruim demais, ruim demais. A pergunta é verdade? Como é que é? Repete. É porque ele falou que... Estou brincando, o Brunão, um grande parceiro nosso. É o capitão do Exército, né? Foi transferido agora. Ele é oficial da AMAN. Ele foi transferido para o Rio de Janeiro. Ficou uns 2, 3 anos morando aqui. A gente fez uma grande amizade. E ele paga de centroavante, sabe? Paga de 9 ali, né? Nós fomos jogar um jogo ali. Ele sentiu a pegada do zagueirão de roça. Que eu sou zagueirão da roça mesmo. Próxima pergunta, Carla. Vixe, pelo visto tem muitas. Carla, não seleciona, Carla. Não seja... Cuidado não aí. joga a favor do seu patrão, Não seja Carla. clubista. Lucas MMS. Conta sobre você no futebol. O que almeja alcançar ainda jogando bola? O que você almeja alcançar ainda jogando bola? Cara, amizades. Ó, tem gente cochichando ali. Como é que é? Fala aí. Fala aí. Pergunta aqui. Campeonato, almejar como ganho de pessoal, fazer amizade, tipo, fazer com que a várzea cresça em Uberlândia. A várzea, ela, por muitas das vezes, foi muito esquecida. Eu, sozinho, não consigo mudar a história do futebol varziano da nossa cidade, mas com certeza o nosso dedinho ali tem ajudado, tem plantado sementes que já deram frutos e com certeza vão dar mais. Eu quero ver a várzea reconhecida, a várzea com espaço em pólios esportivos, a várzea com uma sede, a várzea bem organizada. Esse é um sonho meu pessoal. E agora um sonho jogando lá dentro, agora falta a Copa Futel. Não sei se foi isso que eu falta a Copa Futel. Eu fui campeão do Campeonato Rural, que é um dos maiores torneios de várzea, eu acho que da região aqui, jogando pelo Martinésia, que eu tenho muito respeito, Fabrício, a história que ele tem com o pai, com o irmão, a mãe dele, todo mundo ali, aquela comunidade ama o Campeonato Rural, ama a várzea, né? E a gente foi campeão ano passado, fui jogando, Ayrton Borges estava cheio, e agora o nosso sonho que falta jogando bola pela várzea é ser campeão da Copa Futel. Os meninos estão ali numa bateção de papo, eu quero saber deles. Qual a pergunta da galera que tá ali? Qual que é a pergunta? Vai, qual a pergunta, Mumu? Qual que é a pergunta? Ele falou assim, você tem algum ídolo no esporte? Você tem algum ídolo no esporte? Quem que é? O ídolo do Sérvio Túlio? Um só, cara. Vamos baixar, vou tentar ajudar. No futebol, pode ser? No futebol. E na vida, depois você responde na vida também. Acho que é boa. Cara, no futebol, fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Mas aí no esporte eu posso falar... No esporte agora, de modo geral, assim. No esporte, independente da modalidade. No esporte mais 2, o Cielo e o Ayrton Senna. Cielo. O César Cielo. Boa. E o Ayrton Senna. Boa. Rafa, pergunta. Já ganhou Interclasse? Já, lá no Dr. Duarte. Já, eu tenho medalha aqui, ó. Tem medalha aqui. De Cara, Interclasse, isso dá um problema, hein, menino? Tinha Nossa. 12 anos. Bacana. Próxima pergunta, Carla. Acho que foi aqui. Você quer dar uma olhada? Pode falar aí, qualquer uma, pode mandar bala aí. Qual que vai ser a próxima? A da Fênix está perguntando, Denner. Quem é o número 1 da Fênix? Quem que é o número 1 da Fênix? 01, isso aí. Isso é do futebol, cara, da Arena Fênix. É uma arena que eu sou muito parceiro dos meninos lá. É uma família lá. Lá é, sim... A esposa tá grávida, junta lá, vamos fazer um chá de fralda, torneio de chá de fralda. O outro vai casar, vamos... Ali é um exemplo, não só para Uberlândia, acho que o Brasil inteiro que aquela arena faz. E lá tem o Denner, meu parceiro, blá blá. E ele joga bem e tal, mas não adianta, Denner, você não é o 01. Aí o 01 é seu irmão, Diego Carlos, Cafu do Cerrado. Falando de futebol ainda, além do Uberlândia Esporte, qual outro time do coração do Sérvio Túlio? Cara, Galocura, Atlético. Eita, Rafa! Ficou em dúvida pra falar. Ficou em dúvida. Eu ia dar uma dica, Galo, nós somos atleticanos. E Galo e Uberlândia Esporte. Quer que tem uma camisa aí? Pode, joga aí. Inclusive o Uberlândia Esporte tem feito a gente sofrer bastante. Tem uma camisa aí, ó. Do Galo, minha camisa do Galo. Eu vim com a camisa do Galo, eu falei, vou ficar com a do Galo e a do Uberlândia, mas aí o coração tocou pra ficar com a do Uberlândia, mas essa aí é a do Galo que a gente tem. Boa. O Uberlândia Esporte é uma paixão muito grande e acho que Uberlândia, o beach tênis cresceu muito pelos espaços, pelo investimento do Praia, das arenas e por conta de vir atletas profissionais, ter visibilidade, o Baran e tudo. A gente viveu, eu era apaixonado.
Eu jogava, brincava, mas não disputei campeonato. Mas eu era apaixonado no basquete. Por quê? Porque aqui em Uberlândia tinha o Nitri, o NIT, né? Depois o Nitri. Então, assim, a gente dormia na fila ali do UTC para comprar ingresso. O campeonato sul-americano eu assisti lá de dentro. Tem vídeo no YouTube aí que eu assisto até hoje, de lá de 2006, contra o Universo Ajax, o Nitri sendo campeão com a cesta de 3 lá do Cambraia. O Cambraia, não lembro de quem que era. A gente arrepia. Então, eu acho que o Uberlândia Sport, ele tem uma missão muito grande. Uma cidade desse tamanho. O Uberlândia Sport hoje, em uma Série C do Brasileiro, Série C. Hoje nós vamos jogar a Série D, né? O ano que vem, a gente conquistou a vaga esse ano. O Uberlândia jogando uma Série C, eu tenho certeza que dá de 10 a 20 mil torcedor por jogo no João Avelange. Nós temos um campeonato amador aqui de futebol que juntasse todos os campos, dá 10, 15, 20 mil pessoas. Ayrton Borges, quando é jogo pegado, clássico, semifinal, final, dá 5, 6 mil, 4 mil torcedor. Você vai lá no polo do Sérgio Pereira, dá mais de 1.000 pessoas. Você vai no polo do Dona Zumira, vai no polo do Luizotti, vai no polo do Aurora, Laranja Mecânica lota. Então o povo aqui de Uberlândia é apaixonado em esporte, é apaixonado no futebol. Quando a gente falou sobre investimento, a gente também precisa ter aquelas equipes que dão visibilidade para o esporte e que trazem torcedores. O Uberlândia Sport está faltando isso. O Uberlândia Sport vem empurrando, vem chegando. A gente vê cidades pequenas aqui em volta, que um time disputando Série D, Série C, disputando a semifinal do Campeonato Mineiro. Sempre Galo, Cruzeiro, América. Sempre tem a maioria das vezes é do interior. Então, assim, tá faltando isso. Eu tenho certeza que o Uberlândia Sport, chegando em uma Série C, numa sonhada Série B, a cidade, os polos esportivos, as quadras, isso ajuda as crianças a se motivarem. Eu dei o exemplo do beach tênis, a gente deu o exemplo tem o André Baran, tem os profissionais de investimento do Praia, a visibilidade faz com que pessoas comecem a jogar. Aí você tem um outro atleta profissional de alguma modalidade, o pessoal começa também. Então, eu acho que o esporte, além do investimento, ele precisa que essas equipes de Uberlândia, elas abracem essa responsabilidade e façam acontecer. Como que no Uberlândia Sport, com a Vila Olímpica daquele tamanho, com aquela estrutura, não tem uma categoria de base? Não tem menino de 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos jogando? Tinha, foi eliminado. Nós estamos igual o Caranguejo, nós estamos andando para trás, está errado, está indo na contramão do que todos os times acreditam e fazem. Então. Todos os times investem na base. Ah, Sérgio, mas é fácil você falar aí no podcast, o dinheiro, quem vai bancar? Cara, não sei como, mas não pode acabar com a base. Aqui tem meninos de 10, 11, 12 anos jogando no América, no Galo, no Flamengo. Tem um craque do Flamengo, craque do Vasco, que os times estão tudo postando em 10, 11, 12, 13 anos. É o Azaf, o outro menino, como que ele chama? O do Vasco. O Vinícius Catanobre, são crias de Uberlândia, do Uberlândia aqui, daqui de Uberlândia, saíram daqui a 2, 3 anos, jogava na base, o outro jogava não sei onde. Poderia ter crescido aqui dentro. Tem vários meninos ali no América, no Cruzeiro, tem indo para outros times, por quê? Porque querem ser vistos, querem jogar em times grandes, os pais têm largado emprego, entrado em dívidas para estar mantendo o sonho dos filhos fora da cidade. Se aqui em Uberlândia disputasse pelo menos uma Copa IMEF de futebol de base, tivesse alguns outros campeonatos, os pais poderiam estar trabalhando em suas casas aqui e os filhos sendo vistos. Entendeu? Então, assim, a base... o que precisa melhorar? Investimento, visibilidade, mas as categorias de base. A gente vê o Praia Clube, cara, um timaço daquele, do vôlei. Olha o tanto que o vôlei ficou incentivado. Você vai nos ginásios, tá todo mundo jogando vôlei. A cidade ama isso, a cidade precisa desse investimento, mas precisa valorizar a base. Nós temos amigos nossos que jogavam no Praia, estava no profissional, traz outro goleiro, traz outro jogador e os meninos acabam com a base. Sub-20 Praia não vai jogar, o Gustavinho, goleiro, que aqui não tinha espaço, está jogando lá, como que chama o time? Está jogando lá, titular, capitão, joga, dá conta de jogar no Praia tranquilo e não é valorizado. Uberlândia tem esse problema, esse defeito. Eu amo aqui, eu sou nascido e criado aqui e espero morrer nessa cidade. Eu amo, de paixão a minha cidade. Não aceito falar daqui, eu amo daqui, sou apaixonado. Mas nós temos essa forma de trabalhar, não só no futebol, não no vôlei, dar muito valor em quem vem de fora e não valorizar nossas crianças, nossos talentos. E isso, alguns talentos vão para fora, outros talentos são enterrados, não continuam, não tem valor, não tem visibilidade, não tem... Mas eu vou crescer, eu vou para onde? E acaba que esses sonhos são enterrados. Aqui em Uberlândia existem vários atletas que... Se eu for falar do futebol aqui, menino de 14, 15, 16, 17 anos que tá jogando na região, aí você não entende. Ixi. E às vezes vem pro Uberlândia e ficava no banco.
Né? Nós temos exemplo do Bruno Henrique do Flamengo, craque do Flamengo. Nem todo mundo sabe. Agora o Rafa começou a gostar. Falou do Flamengo, ele começou a achar bom. Nem todo mundo sabe que o Bruno Henrique jogou no Uberlândia. E aí a gente pensa assim, não, o Bruno Henrique jogou no Uberlândia. Tá? Jogou não, o Bruno Henrique entrava 5, 10 minutos no Uberlândia Sport. O Bruno Henrique era banco. E ele saiu do banco. Daqui, acho que ele foi pra Ituiutaba. De Ituiutaba jogou um campeonato goiano e tal. Quando parou lá no Flamengo. Será que na época ele já não tinha... o talento, né? Porque era novo. Aqui, não só o futebol, repito, outras categorias também. Outras modalidades. Dá muito valor em, às vezes, gente mais velha, gente de nome, e não dá valor na base. Aí se eu for citar aqui o Saulo não tinha espaço no Uberlândia. O Saulo joga no Ceará, titular, foi pra fora. Se eu for falar aqui, nós vamos ficar aqui muito tempo. Isso é outras coisas que Episódio 2, a gente futebol. Não deveria nem entrar, mas eu acho que o Uberlândia Sport é quem carrega o nome daqui, quem carrega os uniformes com as bandeiras da cidade, tem que valorizar a várzea, valorizar os jovens, tem que valorizar quem é daqui, tem que dar valor na galera daqui. E o principal, tem que investir na base. Não tem como. Porque, você acabou de falar, Sérgio, como que a gente faz para o esporte... Não pode, você lembra que eu falei, não pode jogar culpa só na prefeitura? Cada um, né, velho? Faz parte dessas equipes. Tem que olhar para essas crianças, para esses jovens. E o investimento que você falou também não é só de dinheiro, né? O investimento é de atenção, de energia, de tempo e de tudo mais, né, cara? Carla, e a sua pergunta? Aproveitar que você tá aí, assim e tal. Qual que é a sua pergunta pro Sérgio Túlio agora que ele tá de frente às câmeras? Matheus, qual que é a sua pergunta? Vocês estão aqui. Daqui uns dias o podcast vai ser com gente, assim, ó, com uma plateia, sabe? E um dia nós vamos arrumar uma plateia. Não. Tô brincando. Nós não pipoca não, viu, Abner? Pode me mandar aí. Carla, é contigo a responsa. Qual que é a sua pergunta pro Sérgio Túlio? Enquanto você faz a sua... Elabora a pergunta, né? Tipo assim, tira o veneno da pergunta e tal, passa na água. Ou põe mais veneno no banho-maria, né, Abner? Cara, eu vi você falar agora há pouco da sua primeira maratona. Tô no meio de um desafio. Quem tá assistindo, inclusive, tá aqui já o episódio 1 da temporada do meu desafio de 50 dias para fazer uma meia maratona. Muita gente boa me apoiou, decidiu me apoiar, comprou a ideia. O Gabriel, lá da 4X, assessoria do Estúdio 4X, que é ali pertinho do Parque Sabiá. Elimar Moura, que é um nutricionista esportivo aqui. A Tairine, massoterapeuta, que topou também me apoiar nesse desafio. Tô indo por uma contramão do que você foi. Eu peguei 50 dias e tô treinando pesado para conseguir chegar lá e fazer meia maratona na Nilson Lima. Aqui de Uberlândia. Cara, Abner, tá sendo sensacional. Se brincar, eu vou entrar nesse desafio com você, porque eu tava querendo correr lá, só que maratona sem treino nunca mais. Em nome de Jesus, eu acho melhor não. Mas uma meia maratona, eu tenho um sonho de fazer uma meia também. E aí eu tava querendo começar a dar uma corrida e tal, tem que ver as datas, se não vai bater com as datas do Rural, porque o Rural deve estar nas fases já de mata-mata, a gente não sabe se vai estar classificado, mas se tiver é complicado, né, deixar o time. E você tá num desafio top, você comentou comigo, eu tenho certeza que ele já é sucesso, você vai motivar pessoas o que a gente espera. Através do seu desafio. E você citou o nome de um cara que eu estudei com ele, no Coronel Carneiro. Se eu não me engano, a gente estudou junto também no Dr. Duarte, que é o Gabriel Paim. Ah, o Paim, você estudou com ele? Gabriel, a gente chamava de Gabriel Pinheiro, mas é o da 4X da lá 4X, na exatamente. Gabriel é um parceiro, Gabriel é um grande atleta de corrida. Treio, ele é um dos melhores que tem na região. E o Gabriel, pra quem não sabe, depois eu vou até mandar esse corte aqui que eu vou fazer pra ele. O Gabriel é um baita de um lateral direito, cara. O Gabriel é muito bom de bola. O Gabriel, se eu não me engano, há 3, 4 anos... Então dá pra juntar o Gabriel e você e ir contra o capitão, então, de repente, né? O Gabriel, acho que há 3, 4 anos atrás, ele jogou no Voluntários lateral direito. O Gabriel era craque, ele carregava o nosso time do Coronel Carneiro, se eu não me engano, do Dr. Duarte também, nas costas, no intercolegial, interclasse. O Gabriel é um fenômeno. Eu acho que ele só parou de jogar bola por conta de lesão. Porque como ele corre muito em alto nível, né, em padrão nacional e tal, e a bola, qualquer coisa é tornozelo, joelho e tal, então acho que estava atrapalhando ele dos treinos. Mas o Gabriel Paim é fenômeno. Entrei nesse tópico só para dizer, para construir o raciocínio que eu de fato quero te contar e para quem está nos assistindo. O melhor jeito de você ajudar alguém é fazer por você. Eu entendo que a melhor forma de contribuir com a evolução, com o crescimento de alguém é fazendo contigo. Por entender exemplo, isso, né? Cara, eu me joguei.
Me joguei de cabeça, já joguei várias modalidades, vários esportes. Top. Depois que eu tô aqui. Não pratiquei ainda, mas esse dia eu fui lá no Uberlândia Lobos, do futebol americano. Top. Fui lá acompanhar o treino dos meninos. Eles estão treinando no Jardim América? Estão treinando no Jardim América, exatamente. Então tive lá perto, sentindo a energia ali. Beach tennis eu já comecei a jogar depois do podcast. Top. E tô me imergindo, cara, pra motivar as pessoas. Mas eu tenho uma filosofia de vida que eu digo que é por mim, é por nós e é por eles. Baseado no princípio bíblico do amar ao próximo como a ti mesmo. Não adianta eu falar, eu amo as pessoas, estou fazendo pelas pessoas. Eu gosto de todo mundo, por isso eu estou fazendo pela minha mãe. Cara, esquece isso. Sai dessa. Faz por você primeiro. E o esporte foi a ferramenta que eu encontrei de contribuir com quem está do lado de lá. Mas só que não adianta eu estar aqui querendo contribuir com quem está do lado de lá, promover o esporte, átomos mais esporte e tudo mais, e eu... Então, eu tenho a minha história no esporte, mas agora me joguei de cabeça. Vamos ver para onde que eu vou agora com esses desafios. Não vai parar por aqui, mas é com a intenção de buscar melhorar a minha saúde, buscar melhorar os meus resultados, mas para ser exemplo para minhas filhas, cara. O exemplo ele arrasta muito mais que as palavras, né? Pra sem falar, dúvida, sem dúvida. É fácil, para falar, qualquer um que tem uma oratória boa, que tem um poder do convencimento, fala e tal, mas quando a pessoa vai ver você fazendo, você tá mostrando para ela que você é capaz, que você treinou, que você foi capaz de acordar cedo para treinar, que você foi capaz de cortar uma balada, um negócio porque você tinha que descansar e tal. Então eu acho que isso daí arrasta muito mais do que... Qual que é um dos maiores desafios que inclusive foi para mim uma excelente desculpa? Filho pequeno. Minha filha Elisa acabou de nascer, agora nessa data que nós estamos gravando, ela tem 2 meses de vida, e eu vinha numa sequência de treinos. Quando ela foi nascer, eu falei, cara, não, mas agora eu tenho que estar bem para ir lá no dia do parto e não sei o que. Me deu uma freada. Foi o que de fato me fez quase parar com a corrida. Logo na sequência foi, opa, peraí, vamos voltar. E agora, estando ativo mais uma vez, mas aí... com o intuito de contribuir com as pessoas, não necessariamente que isso vai mudar alguma coisa na minha vida, mas para contribuir com quem tá do lado de lá, tô mostrando tudo no meu Instagram. O meu dia a dia. Tem dia que eu acordo, a menina chorando e tudo mais. Para quê? Para de fato mostrar pra turma. Tem jeito, cara. Independente... A desculpa é muito mais fácil arrumar, né? Independente de qual seja a sua desculpa, é possível. Tem jeito, sabe? Carla, sua pergunta, sem desculpa. Pera aí, você havia falar. Pode falar, senhor. Essa questão da desculpa é fácil demais. Eu, por muitas vezes, paro, não treino, não vou, mas por muitas vezes também eu faço loucura. Trabalho o dia inteiro, que eu mexo com venda também, sou representante comercial, não abandonei minha profissão, que é vendas, né? Política, a gente tá com política, a gente não é político. Pode passar daqui um dia, daqui um ano, daqui... A venda não, a venda tá no meu sangue, tem 15 anos. Então é uma correria, eu tô com criança nova em casa também, eu tenho a Helena de 1 ano e 7 meses, tem o Felipe de 13 anos. Inclusive a esposa me falou, antes de ontem, que tá grávida de novo. Já manda um beijo pra esposa, cara. Se você esquecesse disso, esse podcast não ia nem pro ar. Essa mulher minha é o bicho pegando. A Isabela é uma benção na minha vida. E agora, servó, e ela me deu a notícia 1º de abril, eu falei, para de graça, tá fazendo graça, é dia da mentira. Aí jogou o teste de sangue, não teste brinca. normal e o exame de sangue e tudo. E é isso, que seja bem-vindo. E aí... Vai ter mais um ou mais uma? Mais uma. Caraca, que bênção! Que venha com saúde, que Deus abençoe. E aí as pessoas brincam, né? Até... Tem uma assessora, a tia Vilma, mandei lá, gente, é oficial no grupo da assessoria. Você, pai. Aí ela, nossa, no meio da correria ainda sobra tempo? Sobra tempo até pra ganhar a medalha. Mas é o que eu vou te falar agora. A gente trabalha pra caramba na política, na venda, em tudo, em casa e tudo. E graças a Deus, cara, eu consigo tirar... Que seja pôr um tênis, correr perto da minha casa, que seja jogar o meu futebol, que seja jogar bola, eu tiro meu tempo pro esporte. Eu falo pros meninos, muita coisa me deixa doido. Se eu focar no trabalho aqui, que eu vou ficar doido, minha cabeça... Cara, quando eu tô jogando meu futebol, quando eu tô jogando meu futebol lá no Martinez, ou com o Morumbi, ou com qualquer outro time, cara, eu esqueço de tudo. É um momento assim que ele é meu e ele faz bem demais pra mim. Aí os caras falam assim, Sérgio, mas você tá tão cansado, você tinha que descansar. Mas aí eu falo, cara, eu cansei o corpo e descansei a cabeça. Para me descansar a cabeça no tempo que eu tô jogando bola hoje, eu preciso de uma férias de 1 mês. E para me descansar meu corpo, eu preciso de uma noite bem dormida. Só isso. Então, meu corpo é muito mais fácil para me descansar do que minha cabeça. Então, quando eu tenho a oportunidade de descansar minha cabeça, que é através do esporte, eu vou mesmo. Desliga a chave da cabeça e usa do corpo. Pergunta da Carla. Ela tá bem no cantinho ali, seria bom se vocês pudessem ver. Quem sabe um dia a Carla, né, no podcast? Carlinha, ela é o bicho pegando, é blogueira, viu? Qual a pergunta, Carla? Todo mundo sabe que a gente sempre ajuda todo mundo, a gente tem os projetos sociais, a gente ajuda todas as modalidades. E a gente é um pouco escasso porque a gente não tem todos os recursos possíveis para ajudar todo mundo. Se você tivesse todas as cartas na manga, qual seria o seu próximo projeto? O que você faria pelo esporte?
Cara, meu próximo projeto é uma pessoa que tem me procurado muito e é um sonho dela trazer esse projeto para Uberlândia, crescer, fazer. Eu montaria fazer um projeto social com MMA, com o Marco Túlio. O sonho do Marco Túlio, que é esse amigo meu que eu te falei, ele sonha com isso. Eu acho que ele sonha mais em ter um projeto social, em ter uma escola de luta social, mais do que se brincar, ele está lutando profissionalmente fora. E aí a gente fica um pouco limitado, né? Assim, é questão que precisa de um ringue, de um tatame, de uma estrutura e tal, e o custo é muito alto e tal, mas é um sonho que eu tenho certeza que um dia eu vou tirar ele do papel, que é fazer essa parceria com o Marco Túlio e a gente ter uma escolinha de MMA profissional aqui em Uberlândia e social, profissional social. Boa. Falando de futuro, falando de aquilo que a gente acredita, queria que você olhasse para aquela câmera que está bem ali, com seus olhos claros, e deixasse uma mensagem para o mundo. Imagina que essa mensagem vai ser encapsulada, nós vamos mandar ela para o Elon Musk, vai atingir um satélite e todos os celulares vão receber essa mensagem. Qual mensagem que seria essa? Bom, é para olhar para lá? Pode olhar lá. Olha no olho de quem está em casa. Cara, agora. Eu não preparei nada, assim, vai ser bem do coração mesmo que eu vou falar aqui, porque quando a gente tem algumas perguntas escritas e tal, sai fácil, né? Mas eu não gosto desse negócio automatizado, politicado. O que eu vou falar aqui é do coração. Eu acho que todas as pessoas têm que olhar para o esporte como um meio de transformação de vidas. Não apenas o esporte como um meio de disputa, com brigar em arquibancada, com discutir, ganhou ou não ganhou. O esporte transforma vidas. Perto de você vai ter pessoas que o esporte pode transformar essa vida que ainda não foi transformada. Eu vejo pessoas, eu queria ter falado, que tinha obesidade. E hoje eu vejo a pessoa super bem cuidada, super bem com a família, casamentos restaurados, tudo através do esporte. E o último recado que eu deixo, não só para quem não está na política, mas para quem está na política também. Não sejam covardes. Não usem o esporte para autopromover e para fazer política em cima do esporte. O esporte é muito maior do que a política. Usa o esporte pelo amor. Se quer fazer política, ajuda o esporte, mas ajuda de acordo, ajuda bem, não apenas com pôr o nome, porque o esporte tem sido muito descriminalizado, muitas pessoas têm fechado as portas, porque tem político lá, tem político ali, tem um time lá que virou SAF, tem uma equipe aqui, tem um outro ali em Uberlândia, tem um outro na cidade. A política está começando a entrar no esporte por ver que o esporte tem um leque grande, que o esporte alcança muitas pessoas, que os atletas têm um engajamento, tem muitos seguidores e que o alcance é muito grande e muitas pessoas estão querendo ser eleitas, reeleitas e se manter na política em cima de atletas, em cima de atividade física, em cima do esporte. Não façam isso. Isso é um pecado que a gente tem feito com a vida das pessoas que vivem, precisam e se mantêm com o esporte e com a atividade física. Boa. Vamos trocar de cadeira? Se você fosse o host do podcast, qual pergunta você faria pra mim? Só falta ele pra fazer uma pergunta, né? Eu já fiz várias, todo mundo aqui já fez. Qual pergunta você faria? Abner, em 2024, qual que é o seu sonho quando você chegar lá em dezembro do dia 31, que se você conseguir, você vai falar assim, Deus, obrigado, graças a Deus isso deu certo. Cara... No esporte... Se eu conseguir ter o registro de pessoas que foram inspiradas a começar alguma modalidade através dos nossos projetos. Top. Se alguém levantar a mão e falar assim, cara, eu não fazia nada, Você inspirou pessoas. Inspirei. Inspirar é diferente de motivar. Com certeza. Motivar vem de fora, inspirar vem de dentro. Com certeza. Consegui inspirar alguém do cara falar assim, cara, assisti um podcast, comecei a correr. Obrigado. Minha vida valeu. Eu acredito que Deus está me vendo. Acredito que esse projeto nasceu no coração de Deus primeiro. Foi Ele que planejou. Eu só sou o do tático para frente, mas o estratégico sempre é Ele. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão recebendo inúmeras mensagens que a gente está mandando aqui. E a gente às vezes só não sabe. Então o game change da parada seria apenas alguém dizer, falar, deixa no comentário, falar, cara, eu consegui, porque afinal de contas eu tô fazendo por mim, eu já tô sendo muito beneficiado, eu tô saindo daqui energizado por acreditar que tem alguém nessa cidade, lá dentro da Câmara, que me representa. Eu tô saindo daqui com essa missão, assim, com esse sentimento. Energizado. Falar, caraca, tem alguém que merecia carregar essa marca nas costas, assim, fazer uma tatuagem no braço. Me representa. Levanta uma bandeira que eu acredito.
Mas cada episódio eu fico energizado por uma coisa, energizado por outra, fico feliz. O meu eu, o é por mim, tá sendo cumprido. O é por nós também, porque você tá sendo beneficiado por essa audiência que tá te assistindo. O nós, todo mundo que tá aqui dentro, acreditando ainda mais no esporte, ouvindo a gente aqui ao vivo, olhando nos nossos olhos, vão sair daqui, talvez já vai pro racha hoje à tarde. Sabe? Algumas pessoas já estão, mas quem tá do lado de lá tem uma parede entre nós. Então, receber essa mensagem de quem tá do lado de lá, zeraria meu videogame. Top de linha. E com certeza você vai receber, ainda mais depois dessa meia maratona aí. Vamos que vamos. É o que eu espero. Pode ter certeza. Ô, Abner, você tinha falado o que pode estar crescendo no esporte, como que... Cara, isso que vocês fazem, você, o Matheus, o Rafael, em nome da Atomos Mais Esportes, isso ajuda demais a crescer, divulgar e fomentar o esporte em nossa cidade. Principalmente algumas modalidades que não tem tanta visibilidade. Tem pessoa que está lá na sua casa, não tem condição de ir, não sabe nem que dia que é campeonato e tal, que através da poltrona de sua casa ela consegue acompanhar um jogo ao vivo. Então, antigamente não tinha isso. E quanto mais Atomos Mais Esportes aparecerem, quanto mais pessoas igual vocês aparecerem, nós precisamos disso. Nós, cidadãos de bens, pessoas que gostam do esporte, temos que agradecer todos os dias pessoas igual vocês começarem a fazer transmissões, fazer participações, cobrirem os eventos. E além de tudo, não apenas para divulgar o próprio nome, não apenas como financeiro, tanto é que a gente está aqui, não tem custo nenhum para mim, para ninguém. É mais por conta da divulgação. Então, tendo investimento no esporte, tendo times, pessoas que acreditam e tal, e tendo transmissões, porque se não for divulgado, como que vai crescer? Precisa de uma divulgação, precisa de uma visibilidade. E qual que é a visibilidade que, por exemplo, um beach tennis teria há um tempo atrás? Claro que tem um profissional, tem o Praia Clube e tal, mas as transmissões ao vivo. Eu te conheci através de uma transmissão ao vivo. Eu comecei a respeitar, conversar com você através de uma transmissão ao vivo. Então, você já foi em outros eventos esportivos, você tem ido, a sua equipe. Então, quanto mais equipes, mais pessoas iguais você, sua equipe, o Matheus, o Rafael, que eu quero deixar o parabéns aqui já, antes de mais nada, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Quanto mais pessoas igual vocês, mais o esporte vai crescer, mais ele vai ser divulgado. Com essa divulgação, aparece atletas e o principal, aparece investidores, aparece patrocinadores, pessoas que vão ajudar, que vão falar, não, cara, aquilo ali pode dar um retorno para nossa empresa. Não, cara, vamos abater um imposto, não vamos pagar um imposto, vamos fazer a lei do incentivo ao esporte. Não, cara, vamos abater em... É isso que precisa, a visibilidade. Quando não tem visibilidade, não tem investimento. Infelizmente, essa é a realidade. Se você não tem visibilidade, você não tem investimento. Obrigado por tudo. É isso aí. Eu até faço espero que o algoritmo não me bloqueie, porque pelo que eu vou falar aqui, eu fiz um comparativo com uma frase muito conhecida, aí os meninos conhecem. Futebol, falando de canal de TV, futebol é na... Onde que é? Futebol é na onde? Futebol é na... Qual que é, Rafa? Futebol é na Globo, mas a Atomos é muito mais esporte. É isso mesmo. É o que a gente acredita. É o que a gente vê e como que eu falo falar? Levanta essa bandeira, porque, cara, o futebol, ok, precisa ser mostrado, precisa ser visto, mas ele tem uma massa. Cara, e o truco? Que agora eu fiquei inculcado com essa parada. Eu quero o cara do truco aqui. Ô, Abner, eu tô te contando agora que o futevôlei de um tempo pra cá alcançou o Sport TV, cara. Cara, e o futevôlei? Esse dia eu cheguei em uma pessoa que eu não vou citar o nome pra não expor ela e tal, ela... Cara, futevôlei eu tô vendo, a pessoa mexe com esporte. Não, mas eu tô vendo, é aquele lá na Sport TV. Falei, Sport TV, nós vamos trazer pra nossa cidade, aceita, cara. Vamos trazer e tal. Aí você pega o beach tênis, quantos canais estão passando? Acho que... Como é que chama o campeonato, cara? Que eu vi o Baran jogando, os caras... Acho que... o BT50? É o Music lá do Praia? É o Music The Beach. Na Sport TV. Não, Sport TV... passou. Acho que teve um dos Music The Beach pra trás. Eu vi um dia lá. Falei, tem gente em casa que não tá nem sabendo o que é isso, que vai falar, nossa, se tiver, eu quero fazer. Cara, beach tênis. Tem estudado, a gente transmite beach tênis. Teve um episódio que a gente recebeu um cara aqui, não foi durante a gravação, mas a gente conversou sobre isso. Ele falou o seguinte, cara, o beach tênis conseguiu entrar nos grandes canais, como por exemplo a Globo. Só que não teve quem assistiu. Por que não teve quem assistiu? Cara, porque não tinha divulgação. Foi tipo assim, entrou um quadro no meio do caminho, aí tirou. Depois disso, surge 3, 4 anos atrás, cara, tenta, sabe? Coloca lá, escuta o que eu tô te falando. Só que aí entra essa questão desse jogo político, não pela política, mas esse jogo de tipo de interesses, melhor dizendo. Um jogo de interesse. Isso aqui não dá dinheiro. Isso aqui não dá. Isso aqui é o jogo do retorno. A gente tá aqui, inclusive, esse é o nosso projeto da Atomos Mais Esporte.
zero renda. Sim. A gente conta, inclusive, com quem está nos assistindo para nos apoiar, quem comprar a nossa ideia. Quem tiver alguma empresa, né? Quiser patrocinar, nos apoiar, fazer com que a gente continue com esse projeto, todos são muito bem-vindos para chegarem até aqui. Por quê? Enquanto Atomos Creative, que é a nossa produtora de vídeo, tá claro a nossa proposta. A gente produz vídeos para as empresas e recebe por isso. Mas agora esse podcast, que o tempo que eu tô aqui, eu tô investindo tempo. E espero que a gente consiga, inclusive, patrocínios pra gente conseguir continuar com essa bandeira. E da mesma forma, uma grande TV. O cara vê assim, cara, quantas pessoas que se eu colocar o truco no horário nobre, quantas pessoas vão assistir? Cara, talvez não muitas, mas fazendo 2, 3, 4, 5 vezes vai aumentar. Né? Com certeza. Sérgio Túlio, quero te agradecer, irmão. Muito obrigado pelo seu tempo. Abrir um espaço na sua agenda, tenho certeza que não é fácil. Parar ainda mais o time que está aqui, que inclusive está em atividade. Eu não sei o nome, mas eu vi aquele rapaz ali esses dias nos stories falando: tô aqui, o caminhão tá chegando aqui para uma reforma, não sei na onde e tal. A galera que está sempre em atividade dedicou esse tempo para estar aqui. Muito obrigado a todos vocês, Carlos, todos os meninos estão aqui. Obrigado, Matheus, Rafa, que está aí comigo sempre. Te agradeço, irmão. Muito obrigado. Cara, eu que tenho que agradecer essa moral que você deu pra gente aí. É uma honra quando a gente tem esse carinho, né, esse carisma das pessoas, ainda mais quando ela é ligada ao esporte. Que eu tenho muito comigo, que eu acho que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Ah, que massa, é o que eu acredito. Eu tenho isso comigo, Papai do Céu tem afastado muitas pessoas do nosso caminho, mas ele tem ele tem aproximado muitas outras pessoas. Então, assim, eu tenho certeza que ele não... É propósito mesmo, com certeza a gente vai fazer uma parceria muito grande, a gente já tem feito. O que eu puder fazer pela Atomos Mais Esportes, vocês puderem crescer na cidade, você, o Rafa, o Matheus, com certeza deve ter mais pessoas ligadas também, que se sintam abraçadas. E eu quero que o máximo de visibilidade para vocês, porque o máximo de visibilidade que vocês tiverem, os outros esportes todos vão ganhar. Não estamos falando de beach tennis, futebol. Aí, aqui, é o que eu aqui acredito. não tem medalha só de corrida, de natação e tudo. Aqui, por mais que não tenha medalha, eu sou apaixonado pelo esporte. Eu falei para você que eu estou como vereador, mas eu não sou vereador, eu sou vendedor, representante comercial, praticante de atividade física, um atleta amador de várias modalidades. Eu não uso o esporte para me crescer na política. De forma alguma. Então, assim, eu tenho certeza que você também não quer usar uma ou outra pessoa para crescer. Então, eu tenho certeza que isso é um propósito. É um propósito nosso, nós vamos de mãos dadas, crescer junto, cada vez mais abrir portas em Uberlândia, cada vez mais alcançar pessoas, e não somente em Uberlândia, em toda a região. Valeu? Nunca foi sobre o story, né? É sim pelo bastidor, é sobre o que a gente vive. É sobre o que a gente tá aqui vivendo. E eu vi aqui, ó, Abner, eu vi aqui, ó, ali tem um disco, um freadisco, tem uma medalha, tem uma medalha da Uberlândia de 10 milhas, tem uma catraca, uma coroa, bola. Tem de tudo aqui. E muitas coisas, inclusive, usadas pela história. Essa bolinha que tá aí, por exemplo, ó, eu ganhei, tava na minha casa e a minha filha gostou demais de brincar com essa bolinha. Então, meio que a bolinha que me remete à minha filha. Essa câmera que tá aqui do meu lado foi a primeira câmera que eu tive acesso na vida. Ela era do meu pai, agora veio parar aqui. A outra que tá ali embaixo foi a minha primeira da carreira profissional. E assim por diante. Então, são coisas que estão aqui que têm a sua história. E, enfim, é isso. Aí eu quero deixar uma lembrança para vocês aqui da Atomos Mais Esporte. Isso aqui representa muito para mim, para o atleta de Cristo, e com certeza vai ser bem, vai estar em um bom lugar. Eu não sei se a gente vai conseguir outra, né? Porque esse aqui a gente conseguiu lá em Marrocos. Caraca! Esse aqui foi em Ceuta. Ceuta quando tem gente aí que deve estar assistindo ou que conhece, deve ver, já viu no Fantástico, eu já tinha visto no Fantástico, em alguns jornais, onde o pessoal entra ali naqueles colchões infláveis, naquelas canoas 20, 30 africanos ali. Tentam entrar ali no norte, na Europa ali, como que chama? Eu esqueci o país, é bem na divisa, e a gente foi num campo de refugiado, lá em Ceuta. E aí quando a gente saiu desse campo de refugiados, a gente fez uns jogos lá com os refugiados e tal, falou um pouco da palavra para eles através do tradutor lá, bem escondido assim, porque lá não pode e tal. Aí na hora que a gente saiu do campo de refugiado, foi entrar no ônibus para ir pro navio, que a gente chegou lá de navio, aí eles deram essa lembrança para nós aqui. Aqui eu não vou nem saber ler, mas eu sei que é da Federação Marroquina de Futebol. Caraca. A gente fez um jogo do Atletas de Cristo contra eles. E aí isso aqui ficava na porta do meu quarto quando eu morava com a minha mãe. Mudei, esqueci lá, foi encontrado. Então que vocês possam fazer muito obrigado, sem dúvida. Vai ficar num belíssimo lugar. Vamos escolher aqui depois. Isso aí tem uma história bem legal. Lugar pra gente poder apoiar. Muito obrigado.
Serve, obrigado você, obrigado a todos que estão aqui e obrigado a você que acompanhou esse episódio até chegar aqui. Fica à vontade, faça de conta que você está na casa da sua sogra. Aproveita o canal, vai, explora, abre a geladeira, vê os outros episódios, vê os vídeos curtos, os Reels, vai lá no nosso Instagram. Quer me acompanhar no desafio de 50 dias para Nilson Lima? Vai no meu Instagram. O Matheus colocou aqui, né, Matheus? Tá mais ou menos aqui, nesse cantinho aqui. Muito obrigado a vocês. Eu só quero te lembrar de uma coisa. Tenha fé. Independente em quem, independente em que, acredite que existe algo muito maior do que tudo isso que a gente está fazendo aqui. Tenha fé. A fé resolve coisas que você nem imagina. Sabe aquele problema que você não consegue resolver? Usa a fé. Te garanto que resolve. Um abraço. Esse foi o Mais Sportcast.